Olá, papudos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou o Rafael Petrucci e hoje a gente vai falar de coisas que o fotógrafo às vezes deixa pra lá. Ele dá um relaxinho, não presta muita atenção, mas que são super importantes para a sua visibilidade na internet. Mas antes tem que dar um recadinho muito importante, que é para você não deixar dinheiro na mesa. Porque se você acha que o seu trabalho acaba depois que você entrega a galeria online, porque hoje não tem mais nada de pendrive, né, gente? É tudo online. Se você acha que seu trabalho acaba ali, onde você entrega o link para o cliente, você está muito enganado. E esses pixels que estão guardados no seu HD ainda valem muito dinheiro. E como é que você vai transformar isso em saldo azul na sua conta bancária? Entrando no site da Digipix, conhecendo toda a linha de produtos que eles têm, que eles oferecem, para você transformar essas imagens em produtos. E transformando em produtos, vai vender para o seu cliente. Então tem álbum, tem artigo para decoração, tem artigo para presente. Tudo o que você pode fazer com a sua imagem, a Digipix oferece. Então não perca essa oportunidade, não deixe dinheiro guardado no seu HD porque ele não vale nada. Isso não é um Bitcoin, então você não vai ter nenhum lucro com esses arquivos JPEG aí guardados no seu HD. Corre agora para o site da Digipix, transforme isso em produto e ofereça para o seu cliente. Porque não tem nada mais gostoso do que você pegar a sua foto lá no albinho, lá quentinho, fazer um quadro, ter um porta-retrato, um acrílico muito legal para decorar a sala. Então acesse agora digipixpro.com.br e transforme esses pixels em dinheiro e faça um fotógrafo feliz. Porque fotógrafo com dinheiro no bolso é fotógrafo feliz com certeza. E já que a gente falou de pixels, também não adianta deixar guardado aí só você ficar admirando as suas imagens. Você precisa entrar na plataforma da Epix, construir o seu portfólio, porque depender das redes sociais é um problema, porque se cai, né? Se some. Se alguém te desabilita, invade a sua conta, você não tem como mostrar o seu trabalho e o site da Epix vai estar lá pronto para receber o seu cliente e te colocar nos melhores lugares quando a pessoa for lá no Google e digitar o seu nome ou digitar fotografia de alguma coisa, aquela fotografia que você faz, o nicho que você atende. Então não deixe de fazer a sua plataforma, o seu site lá na Epix e deixar o seu escritório online para quem estiver procurando um fotógrafo na sua cidade, na sua região, no seu estado, no seu país, no seu universo. Combinado? Outra maneira de você ganhar dinheiro com a fotografia é com o pessoal da Banlec, onde você vai fotografar a galera na rua, praticando um esporte, um crossfit, um vôlei, um beach tennis e qualquer esporte amador e vai fazer uma graninha para você poder viver da fotografia muito bem. Tem uma galera ganhando muito dinheiro com isso, uma galera que curte, né, o esporte, curte estar ali no vucu-vucu, no momento, e aproveita para fazer dinheiro com as imagens que está produzindo. E não é só com foto, não. É com foto, com vídeo, e a plataforma da Banlec te dá essa possibilidade e entrega o seu conteúdo, o seu material, sua fotografia para quem quer postar, que está fazendo atividade física. Nós fotógrafos, estamos ali um pouquinho sedentários, né? Mas tem uma galera que ganha muito dinheiro com o esporte, fazendo fotografia de esporte. Então acesse o site da Banlec, veja como funciona e sai aí, por aí, fotografando a galera, porque tem muito dinheiro rodando esse mercado e quem chegar primeiro bebe água limpa. Então não perca essa chance de faturar ainda mais com a fotografia. E o último recadinho, para a gente já começar o nosso bate-papo, é aquele recadinho para você que está brigando com a inteligência artificial. Se você acha que inteligência artificial é ficar conversando com o ChatGPT, tem uma má notícia para você. Já tem muita gente agilizando o fluxo de trabalho, principalmente para a parte de retratos, que era aí, né, aquela dificuldade de Photoshop e fica fazendo separação de frequência, que dá muito trabalho e levava muito tempo. Mas a Evoto veio com um software, com um aplicativo que ajuda você a fazer isso de uma forma muito simples. Com um clique você consegue replicar o tratamento para várias imagens e consegue agilizar o seu processo de retoque, deixar aquele trabalho mais fininho, assim, mais gostoso, mais cremoso para entregar para o cliente. Então, se você tinha um trabalho que precisava entregar rápido, mas com qualidade, o site e o aplicativo da Evoto vai te ajudar. Então, acesse pelo link que a gente está deixando na descrição para você conhecer ainda mais esse aplicativo e você vai ver como isso facilita a sua vida. Tô certo ou tô errado, Karina? Tá muito certo. E eu tava aqui te ouvindo, você fala muito bem, né?
É um Nossa, pouquinho de treinamento, né? 12 anos você falou muito bem, nessa correria, a gente vai pegando o jeito. Sim, com certeza. E, caraca, você estava falando da inteligência artificial, né? Como a gente está sendo beneficiado, né? Muitos fotógrafos pensam, eu vou ser substituído, eu vou, enfim. E eu vejo como um benefício gigantesco, assim, pra gente que tá no mercado, enfim. Então, tem muita coisa boa acontecendo. E até para quem usa esses aplicativos de eu não entendo muito de fotografia de esporte, né, da galera que faz esse tipo de fotografia. Mas até tem aqueles aplicativos que você coloca a foto, né, ele escolhe as fotos de acordo com o rosto da pessoa dentro do próprio aplicativo, assim. Então, eu acredito que, não sei se nesse que você mostrou tem, mas a gente está sendo muito beneficiado e muito bacana isso. Não, tem muita coisa. Eu tava brincando aqui, né, inclusive falei no merchan do programa, que eu sou um cara que, assim, eu tinha muita dificuldade para tratar a pele. Né? Sempre que eu tentava lá assistir um tutorial, né, fazer separação de frequência, mas nunca dava certo. Eu tinha algum problema. O meu vídeo mais visto no meu canal do YouTube é de tratamento de pele. Então, assim, as pessoas elas assistem em looping, porque não decora, né? Então assiste em looping, porque são vários passos. E aí foi um dos meus vídeos mais vistos. Tem acho que 300 mil visualizações. E todo mundo fala, caraca, você é a fotógrafa do vídeo da limpeza de pele que me salvou no YouTube. Eu falo, eu sou essa pessoa. É esteticista da internet, do Photoshop. Exato. Eu trabalho muito com fotografia de beleza, né? Então, assim, muito focada no rosto, pele, cabelo. Então, são muitos detalhes. E aí, eu ainda dependo um pouco do minucioso, sabe? Mas a gente tá evoluindo bastante. Isso é um caminho bem interessante, assim. Não, e até para quem... A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas já que a gente tá nesse embalo, vamos falar sobre o assunto. Mesmo para quem tem ainda depois um trabalho ainda de técnico, né, assim, de mais detalhes, talvez, digamos, um pouco mais publicitário, que depende ali de um acabamento melhor. Mas, por exemplo, você está trabalhando com retrato corporativo. Até para você conseguir vender mais fotos para cliente ou para o cliente, você já tem um software, né, que te ajuda no tratamento de pele, que dá uma agilizada no processo, que simplifica esse processo. Sim. Você consegue fazer mais imagens melhores, né, com um acabamento não tão refinado, mas com um acabamento melhor do que o arquivo cru que você está enviando. E isso pode fazer com que o cliente escolha mais imagens para você fazer um refinamento maior da imagem e entregar isso no final. E você pode cobrar mais, né? Sim, exato. Mais dinheiro do bolso do fotógrafo, é isso que a gente gosta. É isso que a gente quer. É sobre isso que eu quero falar muito. Mas vamos do começo. Vamos partir do começo. Como é que a Karina, se eu estiver enganado, você me corrija. Tá. Saiu de trás das câmeras... Sim. Para a frente das câmeras. Como é que a fotografia entrou na sua vida? Vamos começar por aí. Tá, perfeito. Eu gosto sempre de contextualizar que eu sempre gostei muito de empreender. Então, assim, isso sempre foi uma veia muito da minha família, né? Eu vim de uma família bem humilde, assim. Meu pai e minha mãe vieram do Nordeste para São Paulo. Eles... enfim, por muito tempo moraram numa comunidade e sempre tiveram aquela coisa da sobrevivência, né? E no Brasil, a gente entende que, através desse movimento da sobrevivência, foram vender coisas. Então, vender pão, vender roupa, vender coisas no geral. Então, eu acho que eu sempre cresci um pouco com essa coisa da venda através da minha família, né? E aí eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz, comecei a trabalhar em diversas... como estagiária, que eu me formei em publicidade, só que eu odiava. Era assim, cara, eu odiava e eu achava que era um emprego. Então, eu sempre entrava num emprego e eu sou boa de me vender. Então, eu sou muito boa de marca pessoal, assim. Então, se deixar me vender aqui, eu vou me vender super bem pra você se for uma vaga de emprego. Então, eu sempre passava nas vagas de emprego, porque eu falava, caraca, eu não sei fazer isso, mas eu vou falar que eu sei. E aí eu aprendo. E eu sempre aprendia e me desenvolvia. Mas aí chegava num ponto, eu ficava preguiçosa, porque eu não queria fazer aquilo, porque ficavam me mandando, sabe? Marcelo, que é meu namorado, ele fala, você não gosta que te mandem alguma coisa. Se te mandam, você faz cara feia e não sei o quê. E aí, eu sempre tive um pouco disso, assim. E aí eu entendi que eu ia pulando de emprego em emprego, até que eu entendi que eu falei, cara, eu preciso empreender, eu preciso... trabalhar sozinha, viver da minha arte, das coisas que eu gosto de fazer. Não dá pra você fazer cara feia pra você, não dá pra fazer cara feia pra mim mesma. Exato. E aí era um pouco de rebeldia também, talvez, enfim. E no meio de tudo isso, o que aconteceu? Em paralelo a isso, no meio de tudo isso, o que aconteceu? Eu passei num colégio particular, eu estudava numa escola pública,
fiz uma bolsa, prestei para um colégio particular e passei. Só que nessa escola, todo mundo era meio hypadinho, assim. O Instagram era 2014, o Instagram tava começando a bombar ali. E a galera já tirava bastante foto com o celular e postava, só que eu não tinha essa ideia ainda do Instagram. Então, eu fazia foto do prato de comida feioso, tacava o filtro do Instagram e era isso que eu postava. E aí eu mostrei meu celular pra uma amiga uma vez, ela era bailarina e tal, toda, né, da vibe. E ela falou assim, nossa, seu Instagram é muito feio, suas fotos são horríveis, eu não vou te seguir. E aí, naquela coisa de criança, né, eu fiquei, uau, tá. Primeiro bullying Primeiro na escola. bullying na escola, exato. Na escola nova, aí eu pensei, só que ao invés de pensar, tá, eu vou apagar meu Instagram, vou sumir pra ninguém ver as minhas fotos feias, eu pensei o contrário, eu pensei, tá, se eu fizer fotos bonitas, vão começar a me seguir, vou ficar popular. Foi isso que veio na minha cabeça. E foi literalmente o que começou a acontecer. Eu comecei a postar, fazer foto com o meu Galaxy, sei lá o quê. Fazia aquela gotinha escorrendo no vidro, fazia o zoom na florzinha e eu comecei a me apaixonar. Então, tudo que eu olhava, eu vi uma possibilidade de fotografia e uma possibilidade de postar alguma coisa no meu Instagram. E aí eu comecei a me apaixonar, fazer foto das minhas amigas e tudo mais. Até que era aniversário da minha irmã. E minha irmã conseguiu pedir uma câmera pro meu pai, era uma T3. E eu ficava usando a câmera emprestada da minha irmã. E aí começou. Aí depois tudo... Aí se uniu os tempos, né? O tempo em que eu estava trabalhando e não gostava de trabalhar. Pensei, vou pegar minha fotografia, que as minhas amigas gostam das minhas fotos. E já que eu tô morando na casa da minha mãe, já tô aqui mesmo, não tem muito pra... Se do chão não passa, né? Era isso que eu pensava. Então, Já que minha irmã também não pede a câmera de não volta. pede a câmera de volta, eu vou testar, fazer o que eu realmente gosto. E na época eu já acompanhava uma galera que usava o Instagram para se promover através da fotografia. E aí tem um fotógrafo chamado Jason Sampaio, não sei se você conhece ele. E aí eu olhei as fotos dele e falei, caraca, muito legal esse trabalho dele. E aí o que eu pensei, se eu contratar um ensaio fotográfico com ele e ele gostar de mim, talvez a gente possa virar amigos e ele me dá umas dicas também, né? Comprando amigos. Comprando amigos. Não Mas é nem comprando seguidores, eu pensei realmente amigos. qual que foi o processo? Não era nem comprar o amigo, né? Era eu vou viver o processo de ser fotografada para entender o que o meu cliente passa. Então, foi esse o primeiro pensamento, né? Porque eu falei, caraca, eu nunca fui fotografada por ninguém. Como que é ser fotografada, sabe? Eu falei, vou contratar esse fotógrafo, porque eu admiro muito ele é de São Paulo, e vai que ele me dá umas dicas, enfim. E aí, nesse momento, eu fotografei ele me fotografou, e a gente virou amigos. E aí, ele começou a me chamar para os workshops dele, que ele dava, enfim, eu comecei a aprender mais sobre fotografia, ele começou a me dar dicas de lente e tudo mais. E a gente acabou virando amigo, comecei a aprender mais sobre fotografia, conhecer mais gente. Então, ali, meu mundo começou a se abrir, assim. E aí, eu comecei a conhecer a galera que usava o Instagram, de fato, para movimentar, né, as redes sociais. Então, eu falei, caraca, eu preciso fazer isso também. Acabei virando modelo também nesse meio tempo. Então, foi um processo. E depois disso, que eu comecei a trabalhar com essa galera, enfim, ter essa influência, eu comecei a crescer nas redes sociais, né? Então, eu postava muita foto, fazia muito portfólio. Eu fazia, assim, 5 ensaios gratuitos por semana. Era muita coisa, mas foi o que me levou, assim, a ter um gap muito rápido, sabe? Então, eu diminuí em anos o meu avanço em pouco tempo, porque eu tive essa influência e porque eu também fiz muita coisa em pouco tempo, sabe? Que é até uma dica, acho que muitas vezes a galera tá tão preocupada com a teoria, faz milhares de workshops, vão a milhares de congressos e nunca coloca em prática aquilo que tá aprendendo. Exato. E assim, não tô falando só da técnica fotográfica, eu tô falando de todo o processo. Todo o processo. Tá? Às vezes aprende uma dica de venda ou uma dica de atendimento e só anota, né? Sim. Só anota e quando volta pro estúdio, volta pra casa, continua fazendo aquilo que estava fazendo. Exato. Depois reclama, não tá funcionando, não tá dando certo. E fotografia é muito prático, né? Não só a fotografia em si, mas, por exemplo, o que me ajudou muito foi tanto a fotografia, né, prática, como a criação de conteúdo. Então, eu só tô aqui na sua frente hoje porque eu criei conteúdo na internet e, de alguma forma, você me conheceu e a gente se conheceu e você também, enfim. Então, assim, se fosse só pela minha fotografia, não estaria onde eu tô, sabe? Então, é muito difícil as pessoas te encontrarem só pelo teu portfólio, só pela foto bonita, que é muito importante. A partir do momento que a pessoa te encontra, ela vai olhar pro teu portfólio e vai te validar.
vai validar o teu trabalho, beleza, é um trabalho bom, eu vou contratar. Mas como que ela faz para te encontrar? Qual que é a estratégia que você vai fazer para que ela olhar para você e falar, beleza, eu vou levar em consideração as fotos dessa pessoa. Então, assim, foi um processo e sempre e continua sendo um processo, porque às vezes as pessoas olham pra mim e pensam, Karina tem mais de 200 mil seguidores, então ela deve estar num lugar na fotografia hoje que ela tá de boa. E não, eu tô sempre me reinventando, entendeu? É um processo eterno, assim. Desde que eu comecei na fotografia, tava muito em alta os retratos femininos nas redes sociais. Então, era muito retrato, eu recebia muito 15 anos e tudo mais. E hoje em dia tá em altas marcas, sabe? Então, assim, são muitas variações no mercado que a gente vai tendo, a inteligência artificial. Então, são muitas coisas que vão chegando que tem que se atualizar. Senão você vai ficando para trás. E, assim, não adianta chegar lá e falar, eu tenho 200 e poucos mil seguidores, tô de boa. Não tá. Acho que quando eu comecei a te acompanhar, que eu comecei a seguir, você estava aparecendo muito realmente mais na frente das lentes, né? Porque aí Sim. todo mundo que eu conhecia que fazia retrato feminino tinha uma foto da Karina lá, ali em algum momento. Sim. E depois eu acompanhando, né, o seu perfil, acompanhando as suas publicações, a gente percebeu assim que o negócio foi se transformando. Mas aí falando dessa experiência de estar na frente das lentes, o quanto isso te ajudou no desenvolvimento da sua própria linguagem. Porque no começo a gente acaba copiando mesmo aquelas pessoas que são nossas referências, né? Porque a gente quer... o processo de aprendizado das pessoas é assim, você primeiro olha, copia e depois faz do seu jeito. O quanto isso te ajudou para você conseguir, dentro do seu nicho, dentro do desenvolvimento da sua carreira, encontrar o seu caminho, a sua linguagem, a sua forma de fotografar? Sim. Então, esse processo, como eu falei, igual o outro processo anterior, ele é um processo vivo, né? Então, ele não é um processo que começou ali e que hoje terminou e que eu faço a mesma coisa. Ele é um processo que está sempre... A minha identidade, todos os dias eu acordo e penso, caraca, e repenso o que eu faço, sabe? Então, é normal, até para quem tá começando, questionar o que faz, porque eu questiono muito do que eu faço também. E não com a mesma frequência que eu questionava antes, hoje eu tenho muito mais segurança, mas isso ainda existe. Mas o que me fez ser mais segura sobre o que eu faço hoje e construir uma identidade em que as pessoas olham para mim e falam, caraca, é Karina Martins, foi muita prática e muita repetição e muito olhar, assim. Então, prática, repetição e olhar. Então, por exemplo, eu sempre falo que quando você olha para a identidade de um fotógrafo, existem itens que se repetem dentro daquela fotografia. Então, querendo ou não, é um estilo de luz que ele vai utilizar, é um estilo de composição que ele vai utilizar, é um estilo de lente, muitas vezes. Então, assim, o que eu fui me identificando mais e o que eu fui deixando de lado. Porque, por exemplo, eu achava que eu gostava muito... Olha que interessante, muita gente confunde e acha que eu sou fotógrafa de moda, tá? Mas assim, eu não sou fotógrafa de moda. Eu sou fotógrafa de beleza, que é uma área dentro da fotografia de moda até. Mas porque eu tinha muito essa pegada da moda, muito da identidade. Eu achava que eu queria muito a moda e tal, e fui nisso, até entender que o meu estilo não era tanto aquele, que foi por um tempo, e depois eu fui tirando um pouco, indo mais para os retratos mais fechados, essa coisa mais da marca pessoal também que eu faço hoje, e as fotografias de marcas de beleza, marca de maquiagem e coisas do tipo, que é um projeto em paralelo, enfim. Então, assim, eu fui desenvolvendo mais com a questão da experiência mesmo, e da prática, e da questão do olhar do que eu gostava e fazia sentido de acordo com as ferramentas que eu tinha na mão. Então, algumas coisas, alguns tipos de lente não faziam sentido com o meu trabalho. Por exemplo, comecei com uma 50mm, fui percebendo que, sei lá, uma 100mm era melhor para mim, porque de acordo com o meu trabalho, a entrega que eu queria fazer, de acordo com o meu cliente. Então... eu sei que a gente tem muito o nosso lado criativo, mas eu olho muito pro meu cliente também, sabe? Então, assim, eu quero ser, dentro do meu trabalho, eu sempre procuro a melhor transformação pro meu cliente. O que ele vai... como que ele vai usar aquelas fotos, o que vai servir melhor para ele. Então, assim, por mais que eu tento mesclar a questão do meu cliente, do meu público, com a minha identidade e fazer um mix, sabe? Então, hoje eu consegui misturar bem isso e encaixar, assim... Porque antigamente eu fazia muito dos ensaios femininos e era uma identidade
que hoje em dia ela não se vende mais tanto. Eu não sei se você conseguiria entender isso, assim. É uma identidade que ela era mais... Era aquela coisa mais de rosto e tal. E era uma identidade mais forte, uma edição mais pesada, assim, que eu fazia antigamente. Mais contrastada. Mais contrastada, exato. E que hoje em dia eu sinto que a galera tá indo pra um outro estilo. Pro soft. Pro soft, exato, exatamente. E assim, hoje em dia eu consegui mesclar, por exemplo, as marcas de maquiagem, elas ainda pegam um pouco do soft, mas elas pegam um pouco daquela questão da edição um pouco mais trabalhada, de uma coisa mais, de uma foto um pouco mais estruturada, assim. Então eu consegui unir o meu cliente com o meu gosto pessoal, sabe? E de acordo com tendência também. Porque, assim, não é só, muitas vezes, o que a gente gosta de fazer, né? Tem todo um mercado, assim. Então, a gente tem que olhar para o mercado, ver para onde está se movimentando e tentar encaixar essa questão do que eu gosto com o que vende também, Não, porque né? tem isso, né? O fotógrafo, muitas vezes, vai, né? Ou desenvolve a carreira sempre no... eu gostaria de fazer isso, eu quero fazer isso e quero fazer assim. Sim. Sendo que o mercado não só tem uma demanda específica, né? O mercado que meio que... eu preciso disso. Sim. Como a gente tem que, às vezes, muito pensar como empreendedor e não como artista. Do tipo assim, tudo bem. Né? Por exemplo, eu gosto muito de fazer festa de aniversário infantil. Mas se pintar um casamento... Como empreendedor, como fotógrafo, para viver da fotografia, às vezes eu vou ter que aceitar. Sim. Se o boleto estiver chegando exato. e não tiver aniversário infantil marcado, Sim. eu vou precisar correr para outras Sim. possibilidades. Se Exato. realmente eu quero viver da fotografia. A gente tem que pensar nisso. Eu gosto de usar comida como exemplo porque todo mundo entende. A churrascaria hoje vende comida japonesa, né? Exato. A padaria não vende só pão. Sim. Então, assim, a pessoa tem que ir oferecendo algumas coisinhas para que ele possa manter o negócio e oferecer, quando possível, o carro-chefe, que é a fotografia que ele gosta de fazer. Exatamente, é isso que você falou, o carro-chefe, né? Porque eu defendo muito a ideia do fotógrafo especialista. Então, o que é o fotógrafo especialista? Não é o fotógrafo que faz um nicho só. Eu não acredito que você tenha que apenas seguir por exemplo, a churrascaria que só vende carne, bife ancho, sabe? É especialista em bife ancho, não é isso. Mas, assim, você tem um carro-chefe, você tem o porquê que aquela pessoa te contrata e paga mais caro por isso. Porque, às vezes, eu vejo que, assim, é polêmico isso, a gente pode até discutir sobre isso. Pode Vamos ser até um papo aqui sobre isso. Fotógrafo que faz de tudo e não se destaca em nada, sabe? Não tem um ponto em que ele fala, caraca, eu faço isso muito bem, eu entrego isso com excelência, isso aqui é onde isso aqui é o meu carro-chefe, sabe? E aí acaba que, na minha visão, fica naquele limbo não consegue cobrar aquilo que realmente o cliente olha como mais valor mesmo, sabe? Então eu vejo muito... os fotógrafos iniciantes, eu defendo muito que o fotógrafo iniciante tem que fotografar de tudo, porque você tem muita experiência com aquilo que você... com a fotografia em si, é bom você explorar. Eu já fotografei cartório, já fotografei de tudo. E até para você decidir o até que você mais decidir. gosta, né? Exato, você precisa decidir. Mas em algum momento, se atirar para todos os lados, acaba que você não acerta ninguém, sabe? Então, por exemplo, um fotógrafo, eu vejo muito fotógrafo que tem estúdio de marca pessoal, por exemplo. E é referência nisso, legal. Mas às vezes no Natal, ele precisa fazer a família. Porque ele precisa de uma grana extra. E beleza, entendeu? Beleza fazer o Natal. Afinal de contas, equipamento para trocar não é tão barato, exato. né? Então, assim, tem demanda, faz, sabe? Mas, assim, nas tuas redes sociais, como você é posicionado? E posicionamento hoje está muito em alta, né? É um assunto que tá todo mundo falando. Por quê? Porque posicionamento hoje é algo que vende. É uma coisa que precisa ser feita, né? Fotógrafos bem posicionados hoje cobram mais caro. Então, assim, como que eu me posiciono muito bem? Como que eu finco a minha bandeira para que eu tenha meu valor percebido, sabe? Então, eu defendo muito isso hoje, assim. E tem muito uma questão da galera, por exemplo, fala assim, poxa, é tão difícil pegar um cliente, né? Conseguir conquistar o cliente. E aí, quando você tem um cara, por exemplo, eu faço retrato corporativo, é um exemplo. Tá. E aí, o cara tem uma família. Aí às vezes tem o aniversário da filha, do filho, ele vai perguntar para você. Fala, você é fotógrafa? Exato. Tá, tudo bem, pode não ser o meu nicho ou algo que eu não goste.
põe uma pessoa dentro da sua empresa, do seu estúdio para fazer. Sim. Treina ela e fala assim, ó, eu não faço, mas a minha equipe faz. Sim. E faz tão bem quanto, porque eu estou supervisionando, eu que faço a edição e o tratamento. Enfim, você pode justificar das mais diversas maneiras para conseguir. Mas assim, já está com o cliente lá dentro, por que não aproveitar? Né? Usa o seu carro-chefe para vender a sua marca, o seu posicionamento, mas tenha algo para ter um complemento, não ficar dependendo só daquilo. Inclusive, a pandemia veio para ensinar a gente, né? Não dependa só de uma coisa. Sim. Porque quem dependia só de casamento teve que correr atrás para fotografar gastronomia, para fotografar retrato corporativo, para fazer institucional, enfim, teve que correr atrás de tudo. Tem fotógrafo que virou videomaker. É verdade. Tem fotógrafo que virou Uber, tem fotógrafo que virou tudo. Sim. Porque a pandemia mostrou que se você depende de uma coisa só, pode ser que mais para frente o negócio não funcione. E aí é legal você já aproveitar que o cliente já está dentro, você já conquistou, ele já tem confiança no seu trabalho para você poder se encaixar dentro do orçamento e ganhar mais dinheiro com isso. E até falando sobre isso, por exemplo, hoje eu tenho basicamente 3 empresas, né? Então eu tenho o Estúdio Sky, que é um estúdio fotográfico que além de locações para fotógrafos, a gente trabalha com ensaios fotográficos, que não sou eu que faço. Tenho a vertente cursos, né? Então, para fotógrafos, tem cursos de diversas áreas, edição, iluminação, marketing, enfim. E a Karina Fotógrafa, né? Que é a Karina Fotógrafa de marcas. Então, assim, são 3 coisas que uma hora na pandemia, a gente vendeu mais curso. Agora, a gente vende mais fotografia e estúdio. Então, assim, uma hora um negócio, ele dispara mais que o outro, sabe? Mas, assim, vai mais ou menos aí no que você falou. Vai um pouquinho do lado da empreendedora e não fotógrafa. Exato. Aproveitando um pouquinho do seu histórico, você começou com a câmera da sua irmã, você estava falando, né? Sim. E que aí você começou a fotografar algumas amigas. E em um certo momento você falou assim, meus clientes, né? Como é que foi esse processo seu de desenvolvimento? Porque você aprendeu com o Jailson como fazer ali as fotos, né? Como se comportar, talvez, como dirigir, como finalizar e entregar as imagens. Mas como é que foi o seu processo de, bom, não é agora só mais minhas amigas, agora eu quero ser fotógrafa mesmo, é isso que eu vou fazer na vida. E quais foram os obstáculos que você superou para conseguir se transformar numa fotógrafa? Olha, a primeira coisa que eu lembro foi um computador, que eu lembro que eu tinha que ter computador e não dava. Eu lembro das questões de equipamentos, assim, até fica uma dica aí para os fotógrafos iniciantes. Eu comprei um MacBook, eu sempre prefiro um MacBook, né? E aí eu comprei um MacBook usado, que me levou, assim, por anos, me deu muito, muito retorno por anos, assim. Eu paguei baratinho nele, acho que foi até na Santa Efigênia que eu comprei, e foi, assim, muito bom. Mas aí, os outros obstáculos, né? Até você pontuou em relação a como que eu vendia os meus primeiros clientes e tudo mais, como que foi essas primeiras coisas. Eu não sei, eu sempre tive muita facilidade com a fotografia, porque eu acho que tem uma palavra que eu sempre uso, que é obcecada. Eu sempre fui obcecada pela fotografia. Então, sei lá, se estou olhando pro teu rosto agora, eu começava a olhar a luz, ou algum detalhe de edição que eu poderia fazer. Na pessoa viva. Aqui tem muita edição pra fazer, pode... Na pessoa viva, não na foto, sabe? Então, assim, eu me desenvolvi muito rápido porque a todo momento eu tava olhando fotografia. Hoje eu já não faço mais isso, né? Porque já foi a época. Já cansou. Já cansei. Pô, já cansei. Trabalhar 24 horas por dia não dá. Mas, assim, aí isso me ajudou a desenvolver muito. Porém, eu tinha muito problema com o cliente em si. Por quê? Porque na época eu achava que eu tinha que ficar fotografando modelo bonita. E eu não sabia que cliente não se identificava com isso. Então, eu ficava só nas menininhas bonitinhas. É aquela menina bonitinha, vou fazer foto dela, não sei o quê, modelo, não sei o quê, beleza. E eu não vendia. E aí eu fui descobrir que, na verdade, eu tinha que fazer a tal da palavra do portfólio estratégico, né? E aí que eu vim descobrir o tal do portfólio estratégico, que foi quando eu comecei a pegar pessoas de verdade que me trariam uma influência de outras pessoas, né? Não pessoas influentes, tipo, número de Instagram, porque eu já fotografei influencer de 4 milhões que não me trouxe retorno nenhum. Enfim, pessoas realmente... Podia ser só um realzinho por seguidor, né? Podia, já ia ser muito bom. Mas assim, nem isso. Não rolou. Não rolou. Nem um realzinho de um seguidor só não teve. E aí eu entendi a questão do portfólio estratégico, e como eu estudava nesse colégio particular, tinha umas meninas que eram as riquinhas do colégio, né? E eu entendi que se eu fotografasse elas,
na fase de 15 anos, ali, festa de 15 anos, eu traria ou uma influência de outras pessoas que conheciam elas e que queriam fotografar comigo também. Então, assim, era mais a questão do cliente específico, do que ele poderia me trazer em relação àquilo, do que uma imagem bonita no Instagram, sabe? E aí, quando eu comecei a entender isso, que os clientes começaram a aparecer, e que a minha fotografia começou a evoluir e tudo mais. Teve uma fase também, bem nessa época que eu vivi, dessa transformação da fotografia, de parar de fotografar só modelo para fotografar gente de verdade, que me traria cliente, que eu achava que identidade na fotografia e que ter uma fotografia bonita era ter uma cor. Então, eu tinha uma cor, só uma cor, inteira no meu feed, que era assim, se alguém for no meu perfil aí, vai ver lá embaixo, que era tudo preto. Eu achava que a minha identidade era dark. E aí era só foto escura, e era tudo, e eu me limitava muito, porque eu só tinha que usar um preset específico e tinha que fotografar em lugar específico, eu não podia fotografar em lugar claro, porque a foto não ia ficar igual. Então, eu me prendia muito nisso, eu tenho que ter um feed, eu tenho que ter uma luz específica, eu tenho que ter uma identidade específica, e eu ficava muito presa nisso, sabe? Então, foi um momento de sair, assim, de entender que eu não precisava fotografar, era tudo modelo, só as carinhas bonitas, assim. Tudo modelo, com aquele perfil, tudo igual, assim. E aí, eu comecei a entender, caraca, eu vou ficar nisso pra sempre? Tipo, nessa mesma fotografia pra sempre, me prendendo desse jeito? Aí eu comecei a soltar mais o meu estilo, a testar mais coisa. Porque, querendo ou não, beleza, a gente tem que entender que a gente é artista, mas a gente não pode se prender só numa coisa pra achar que só aquilo vende, ou só o perfil bonito vende, ou só não sei o que vende. Não, sabe? A gente tem que tentar equilibrar, e é difícil, né? Porque a gente quer sempre nascer o artista e fazer só o que a gente quer, mas enfim. E naquela época eu achava que eu não podia fazer o que eu queria, sabe? Eu tinha que seguir um padrão, porque aquele padrão as pessoas iam olhar e falar, não, ela é a fotógrafa das fotos escuras e ela tem o... Na verdade, não, sabe? O cliente não liga muito pra isso. Ele vai ligar se ele tá se vendo naquelas fotos. Se ele se identifica. Né? Exato. Ele tem que se identificar com o estilo da tua fotografia. Ele tem que olhar aquilo e ver que é aquilo que ele quer no dia do casamento dele, no dia do ensaio dele, enfim. Então, tem que se identificar, né? Eu não sou o exemplo de pessoa que segue muito celebridades na internet, né? De pessoas que têm 4, 5, 10 milhões de seguidores, assim. Mas o que eu entendo do que eu vejo é que, assim, por exemplo, a pessoa posta look do dia, né? Que tem um monte aí, inclusive já fotografei o casamento de uma, que até agora não entendo a logística, qual que é a lógica de seguir pessoas que postam... Quando eu posto eu vestindo roupa, ninguém curte. Mas o que eu percebo, né, de quem acompanha e de quem posta, é que, assim, as pessoas meio que tentam se enxergar com aquela roupa, assim, sabe? Do tipo, se eu vestir algo parecido, se eu vestir algo assim... É por isso que isso faz tanto sucesso. E talvez os fotógrafos precisem sair um pouquinho da bolha da fotografia. Eu não falo de deixar de seguir, porque a gente aprende muito com os colegas de profissão. Sim. Mas, tipo assim, sair um pouquinho dessa bolha e tentar enxergar o porquê que essa pessoa está sendo seguida e o porquê que as pessoas engajam tanto com ela. Sim. Pode ser na maneira com que ela fala, a maneira com que ela se veste, a forma como ela mostra nos stories o dia a dia dela. E a gente entender que aonde isso eu posso aplicar na minha fotografia. Como é que eu vou trazer essa conexão para as pessoas? Você aprendeu na raça que, tipo, só por ser modelo as pessoas não vão se identificar. Mas talvez se eu trouxesse um outro tipo de iluminação, mostrasse talvez um pouco mais as roupas que elas estão usando, como isso combina com o cenário, as pessoas conseguissem um ponto de identificação, se imaginar naquela situação. Sim. Total. E você falou sobre não acompanhar só fotógrafos, né? Isso é muito legal, assim, porque a gente fica muito preso no amiguinho que faz o diferente, ou que faz o igual, ou que às vezes copia a gente, ou que não sei o quê. A gente fica muito preso, né? Nesse estilo de comparação até. Então, assim, é mais se desapegar e pensar que, caraca, o mundo é tão grande, tem tanta gente criando conteúdo, tem tanta gente fazendo tantas coisas, sabe? E aí o fotógrafo lá da cidade, do interior do não sei o quê, fica pensando que o amiguinho dele que tá do lado tá não sei o quê, tá fazendo a foto ali igual a ele. Cara, tem um mundo gigante pra explorar, sabe? Tem um universo de coisas pra gente fazer.
E é mais ou menos isso, assim, é pegar referências em outros lugares, é tentar se descobrir sempre e tá sempre voltado pro teu negócio, né? Pra tua fotografia. Estar obcecado com as tuas coisas, assim, e abrir mais o horizonte pro que, enfim, pro que tem além da fotografia, né? Você me Então, perguntou em off aqui quanto tempo já que rola o podcast, né? Eu falei 12 anos, e nesses 12 anos eu conheci muita gente. Algumas sumiram, né, das redes sociais, continuam fotografando, mas sumiram, porque, na verdade, a fama delas, o que todo mundo conhecia, estava baseado nos congressos de fotografia, e outras continuaram. E essas que continuaram, que já ultrapassaram essa bolha do congresso, da fotografia em si, que são seguidos por muitas outras pessoas, o que eu percebo é que eles nunca pararam de se reinventar. Né? Eu gosto muito de usar como exemplo, porque, para mim, é a personificação do eu não sei o que ele tá pensando daqui 5 minutos, que é o Rafael Fontana. Sim. Então, assim, uma hora ele tá fazendo uma coisa, e a hora que você fala assim, não, agora eu entendi. Ele já tá fazendo outra. Aí você fala, não, mas agora ele tá fazendo isso. Ele já tá fazendo uma outra coisa, Sim. e coisas que são dentro e fora da fotografia completamente desconexas, assim. É um cara muito TDAH, assim. Se a Sim. representação da doença, assim, do TDAH é ele, né? Uhum. Mas que faz muito sentido para quando você conhece a pessoa. E eu gosto de usar ele como exemplo justamente por isso, assim. As pessoas que nem se interessam por fotografia, pessoas que, algumas porque gostam de moto, outras porque gostam de roupa, outras porque gostam do estilo de vida que ele leva, se conectam com ele justamente porque ele soube se reinventar. E ele não fica preso nessas, digamos, nesses ciclos, né, que a gente fica, nessas zonas de conforto. A hora que, ele fotografa torto, ele fotografa Sim. sem foco, e ele não tá nem aí. Cada casamento é um preset que ele cria para tratar o casamento, mas é porque faz jus à personalidade dele, e que muitas vezes a gente, com medo de perder o cliente ou de não conseguir o trabalho, não encher a agenda, a gente acaba voltando para aquilo que está funcionando, né? Exato. E é engraçado, tem esse ponto, e tem um outro cara, Gilmar, por exemplo. Adoro o trabalho dele, e é engraçado que a galera tá indo, a fotografia de gestante, para um outro lado, o lado soft, e ele segue ainda naquela identidade super única dele, sabe? O que eu acho muito legal mesmo, ele se reinventa de diversas formas também, mas assim, ao mesmo tempo que tem fotógrafos, ao mesmo tempo que a gente tem diversos contrapontos, né? Dentro da fotografia, e pessoas que têm, assim, a sua identidade na raiz mesmo, assim como ele tem, como ele leva isso pro Brasil afora, e é muito legal, sabe? E que por mais que ele ensine para as pessoas, é difícil ter alguém que faz igual, né? Igual, exato. É muito difícil, porque é único dele, assim, é na raiz, sabe? E porque mostra muito dele, assim, porque ele vive isso. Eu encontrei ele há um tempo atrás. Ele veio aqui, né? Veio aqui também, gravou, depois de um bom tempo tentando convencer ele a vir. Mas a gente acabou escrevendo um livro juntos, né? Tem alguns autores juntos. E aí tem uma coisa engraçada, porque ele falou, poxa, eu queria minha foto colorida, né? E que aí eu parei pra pensar, eu falei assim, cara, mas por que ele tá tão encanado, assim, com a foto colorida, né? E aí, tentando buscar, assim, alguma referência dele, eu falei, mas é porque ele só posta foto colorida. Ele não tem uma foto preto e branco. Então, assim, ele gosta da cor, ele vive a cor, né? Tá agora ensaiando para as festas juninas, tudo colorido, tudo vermelho vibrante, amarelo vibrante, que é muito ele, tem muito disso também. E você vê que hoje em dia a galera tá indo mais pro softzinho, né? Como você disse, o pastel, exato, o pastel. Mas também que, ao mesmo tempo, na fotografia de casamento, por exemplo, já tô ouvindo muita gente falar que não gosta mais do tom alaranjado, daquele tom pastel, que gosta mais do verde mais vivo, dessa coisa da fotografia mais real mesmo, sabe? Então, assim, mudanças. Às vezes a gente tem que se adaptar, tem gente que segura mais firme no que realmente gosta e dá certo. Mas, assim, é sempre ter uma visão estratégica também, né? Então, pensar e estar sempre repensando a própria fotografia, assim. Eu faço bastante isso, de sempre
tentar pensar no que eu posso fazer para melhorar sempre pensando no cliente, sabe? Então, assim, por mais que a gente pense o Gilmar, por exemplo, a influência que ele tem no Nordeste é muito grande. Então, provavelmente, os clientes dele, ele serve daquela forma porque é a forma que os clientes querem contratar ele, sabe? O outro do soft é porque, provavelmente, os clientes buscam por aquilo. Então, assim, é sempre pensar também no que a gente vai servir para o cliente. Se você não é um fotógrafo, se você é um fotógrafo que, enfim, é vendedor também. Mas eu sempre penso muito nesse foco, assim, porque, querendo ou não, quem coloca dinheiro no nosso bolso, né? Tem que Então, sempre assim... pensar no cliente. Ele não tem, o cliente não é que ele sempre tem razão. Ele tem uma razão, que é o dinheiro. Exato. Então, assim, meu foco tá sempre em tentar melhorar a minha entrega para sempre deixar ter um nome no mercado e receber indicação e receber e fazer com que as coisas aumentem, né? E que sempre seja positivo. Teve uma época na sua fase, uma fase da sua carreira, que você estava... Inclusive, foi o que te deixou um pouco mais em evidência para os fotógrafos, que foi realmente a questão do tratamento de imagem, de você ensinar o seu trabalho para que os outros também pudessem ter um diferencial. O quanto essa obsessão pela beleza, ou pela pele perfeita, pelo tratamento perfeito, polêmico, te ajudou... Então lá vem. te ajudou a destacar. Porque, de uma certa forma, muitos fotógrafos falam, foto boa é que sai pronta na câmera. Sim. Mas a gente sabe que quando a gente trabalha principalmente com mulheres, a gente precisa ter um certo cuidado no fotografar, na questão de pose, para não deixar gordinha, braço cheinho, papada, mas também de pós-produção, porque muitas vezes uma maquiagem que ainda não está perfeita precisa de um ajuste, ou realmente fazer alguns ajustezinhos, cabelo, barriguinha, braço. O quanto isso te ajudou a destacar e direcionar o seu trabalho para esse mercado que você queria atender. Certo, perfeito. Antes de comentar sobre isso, eu sempre gosto de dizer que tem espaço na fotografia para todo mundo. Para quem não edita e para quem edita. Olha que legal. Tem cliente que não gosta de Photoshop e tá tudo bem, sabe? Porém, o que eu percebi é que a maioria gosta. Então, assim, a maioria gosta de uma ediçãozinha, de uma coisinha ali e tudo mais. E o que eu percebi é que com a edição, né? E como eu trabalho com ensaios femininos, eu acabo tendo mais uma gama de mulheres, enfim, comecei no ensaio feminino, uma gama de mulheres e uma gama de inseguranças na minha mão. Então, assim, como que eu entrego para a mulher a minha transformação? E a minha transformação é que ela se sinta, através da minha fotografia, o mais confortável e bela possível. E a minha fotografia tem muito da beleza. Quando você olha a minha foto, o que eu quero que você sinta? Eu quero que você sinta algo belo. Tá? Por mais que exista uma história por trás, tem gente que não liga pra beleza na fotografia. E beleza, é o estilo da pessoa, mas pra mim isso importa. E beleza é muito relativo. Tem muito a ver a gente pensa em beleza, pensa logo na estética padrão, mas não tem só a ver com isso. Porém, quando a gente pega num mundo em que a gente vive isso hoje, para as mulheres acaba que beleza para elas é, querendo ou não, ter uma pele, né, mais suavizada, enfim, ter alguma coisinha ali, uma coisa ou outra. Então, quando eu falo que eu penso muito no meu cliente, eu penso na entrega com que o meu cliente vai se sentir vai se sentir bem visto, né, bem quisto pela imagem que ele tá vendo. Então, assim, através disso, eu consegui fazer com que a minha cliente que chegasse, putz, cara, saiu uma espinha no meu rosto no dia do ensaio. O que eu faço? Ela vai pensar que, caraca, se eu tô com essa fotógrafa aqui, ela vai conseguir ir lá na Evoto, em qualquer outro aplicativo, e vai conseguir tirar, entendeu? Então, assim, é mais por segurança. Eu sinto que as clientes... Eu postava muito antes e depois nos meus stories de edição. Então, eu sentia muito que a cliente se sentia segura, sabe? Através disso. E também as pessoas acham muito legal, né? Porque olha que a pessoa consegue fazer transformação. Exato. Então eu percebi que existe um mercado muito grande para quem sabe manipular imagens. Mas sabe? de uma certa forma não vinha uma cobrança junto? Como assim uma cobrança? Do tipo, das pessoas acharem que você vai resolver. Às vezes ela tem a insegurança. Sim. Vou dar um exemplo que talvez não seja o ideal, mas vou contar uma situação que aconteceu. Eu fotografiei um casamento, a pessoa era mais gordinha, normal. Em nenhum momento ela se mostrou incomodada com isso, com essa situação. E quando a gente entregou as fotos, que na verdade quem foi buscar foi a mãe,
E a mãe falou, ai, não tem como dar Sim. uma emagrecida. Ou seja, a insegurança não era nem da pessoa em si, era da mãe incomodada com a filha que Sim. estava um pouquinho fora do peso. Sim. Não vem essa cobrança, porque Sim. como você mostra que existe o antes e o depois, que você dá Sim. uma ajeitadinha, das pessoas meio que do tipo, eu vou lá, vou usar um exemplo também meio chulo, assim, do tipo, vou lá de qualquer jeito que depois ela resolve. Sim. Então, eu tenho um processo com as minhas clientes que é um processo de briefing, né? Que tem um briefing e tem a prova visual. É tudo bem desenhadinho. Então, a gente tem uma conversa bem expressiva antes. Eu falo sobre maquiagem, eu falo a importância de ter uma maquiadora, eu falo sobre a importância de ter uma boa roupa. A gente define todas as roupas antes. Então, assim, não vai de qualquer jeito porque eu não deixo. Mas, sobre a questão do corpo, por exemplo, eu não edito o corpo. Então, isso já é uma coisa que já barra um pouco, sabe? Então, na minha edição que tem grávida, eu edito barriga. Porque às vezes a criança sai aqui, né? Tá, a barriga aqui... Naquela hora ela resolveu empurrar o pezinho. Exato. Então, assim... Mas já aconteceu uma vez, de uma gestante, eu não tinha muito essa questão de não... Porque, assim... O cliente não pode montar em você também. Tem isso, né? A sua empresa são as suas regras também. Então, assim, você tem que entender que não dá para o cliente montar em você. Você tem que ter um contrato, tipo, com tudo explicadinho e tudo mais. Só que eu não tinha isso no começo. E aí uma cliente era gestante, e gestante é a mais complicada, assim, em relação a essas coisinhas. Ela e noiva estão, assim... E noiva, exato. Brigando pelo primeiro lugar. Exato. E aí, gestante, o corpo muda muito. Então, o pé incha, o braço incha e tudo mais. E aí, ela falou... eu não fotografo gestante, né? Foram poucas vezes que eu fotografei. E ela falou assim, tem como você me emagrecer? Eu falei, tem. Tira a criança. Tira a criança. Aí, eu tirando a barriga dela. E aí, eu emagreci e tal. Ela gostou depois. Eu não gostei do resultado, porque eu não sabia como fazer da melhor forma na hora. Mas, assim, a partir daquele momento eu entendi que eu não queria fazer aquilo, sabe? Tipo assim, o mínimo que eu poderia fazer era direcionar a pessoa no momento da foto para que eu conseguisse tirar uma papada, diminuir um pouco do braço e tudo mais no momento da foto. Mas corpo eu não mexo. Tipo, é uma coisa minha, assim, eu não mexo. Mas fio de cabelo, espinha, olheira, essas coisas... maquiagem, gente. É coisinha boba. Coisa prática. Coisa prática. Maquiagem no Photoshop rapidinho. Exato. Agora, corpo é uma coisa minha que eu não costumo mexer. E como você aproveitou desse detalhe, né? Porque, como eu disse, muita gente ainda tem o pé atrás para fazer. E você falou, não, se tem muita gente com o pé atrás, deixa eu aproveitar esse caminho aqui que eu sei fazer bem para poder mostrar que eu tenho um diferencial. Como é que você começou a se posicionar para mostrar que o seu diferencial não era só na hora de fotografar, que tinha outros processos que mostravam que por isso que o valor que você cobrava talvez fosse até maior do que os seus concorrentes. É muito importante isso, a gente deixar explícito o quanto a gente... o nosso valor, né? E todo o processo... Por isso que os bastidores são muito importantes, enfim. Defendo muito os bastidores. Primeiro, eu não uso... Quando eu vendo o meu processo de edição, eu não vendo edição. Eu vendo como edição premium. Então, já muda aí, né? Se a pessoa fala, chique, né? É chique. Não é só uma edição, é edição premium, entendeu? Então, assim, não é qualquer edição. E através do nome que eu mudei, criação de conteúdo novamente. Então, eu postava antes e depois, eu fazendo as edições, eu postava speed retouch, eu postava speed retouch, aquelas edições rápidas na foto, né? Eu postava criação de conteúdo mesmo. Então, assim, a melhor forma de você imputar mesmo na cabeça da pessoa e fazer ela entender alguma coisa que você quer que ela entenda é reforço. Então, assim, você postar a mesma coisa várias vezes de formas um pouco diferentes. Então, comunicar a mesma coisa, só que com pequenas degustações diferentes, sabe? Então, era isso que eu fazia. Eu postava um antes e depois eu postava um antes e depois no outro dia, depois postava... olha o que eu acabei de... Aí eu fazia um vídeo que era assim... Eu ia bem no computador, assim, na tela, e fazia um vídeo, assim, no rosto da menina, e parecia que a menina tava viva, saindo da tela, assim, sabe? Todo mundo comentava, caraca, parece que você tá com a pessoa na sua frente, de tão nítida que a imagem era, enfim. Que a imagem né? Enfim, então... hoje em dia eu falo no passado, porque eu não preciso tanto desse reforço mais. Então, assim, eu já cheguei num nível, assim, que as pessoas já entendem, já tá meio que... né, no inconsciente das pessoas isso,
E eu não preciso mais ficar tanto barganhando o preço quanto antigamente. Então, antigamente eu tinha que reforçar muito mais. Era um trabalho muito mais árduo para realmente me posicionar em relação a isso, posicionar meu trabalho, mostrar o quanto eu tinha cuidado com a cliente, que a cliente não chega de qualquer jeito, que eu tô em todo o processo, que eu faço uma prova visual. Prova visual é tipo um mood board, só que não é um mood board. Ele é separado em etapas, é uma apresentação em que eu separo roupa, que eu separo local, que eu separo tudo, e eu mando para a cliente aprovar, para que ela entenda todo o processo do ensaio dela, como vai ser antes mesmo do ensaio acontecer. Então, documento tudo isso e apresento sempre, mostrando os meus bastidores, enfim, reforçando sempre. E porque é assim que a gente vai conseguir mostrar nosso valor, né? Não tem... E é uma coisa que é engraçado não, eu acho até interessante e que talvez muitas pessoas não fazem, porque na maioria das vezes a pessoa fala ensaio, eu não faço reunião. A pessoa agenda e vem, né? Malemar manda um PDF com algumas instruções, do tipo combinação de roupa. O quanto é importante essa reunião para facilitar o seu trabalho na hora de fotografar? Certo, eu já trabalhei de diversas formas, tá? Tanto com reunião quanto sem reunião. Então, assim, a reunião é até legal a reunião para você vender, né? Então, hoje em dia, eu ensino, tem um script de reunião, assim, para você utilizar na hora que você vai vender para o cliente. Então, como que funciona? Você pode tanto aplicar uma reunião na hora da venda, quanto na hora do briefing e da prova visual ali que você vai entregar para o cliente. É importante se o teu preço, depende do teu preço, né? E como você se posiciona. Então, se o teu ensaio, ele é mais... eu gosto de classificar meio que pelos públicos. Então, normalmente o público C é um público que não vai conseguir pagar mais de 500, 800 reais num ensaio fotográfico, né? Vai ficar muito pesado. Parcelado. Parcelado ainda, parcelado. Então, assim, e pro fotógrafo é muito maçante ele ficar fazendo reunião, ele ficar fazendo... Porque para ele lucrar, ele precisa de volume. Exato. Então, nesse tipo de ensaio, se você atende esse público, não faça reunião. Mande no WhatsApp ali a proposta visual, mande áudio, mas não deixe de mandar e amparar essa pessoa, óbvio. Se o seu ensaio é público B, público A, aí você já vai pensando em reunião. E dependendo do público também, se for marca pessoal, às vezes eles não têm tanto tempo. Então, às vezes é um empresário, alguém assim. Então, às vezes, conseguir marcar uma reunião com a pessoa é meio difícil. Então, vai dependendo do público mesmo, sabe? Para marcar reunião. Você tem que entender o estilo do público e agendar ou não reunião. Mas, assim, quando eu não agendava reunião, eu mandava sempre no WhatsApp, tudo descrito, áudio, tentava explicar o máximo possível para a pessoa. A gente trocava mesmo ali pelo WhatsApp, mas sempre dando atenção para que o ensaio ele vire também um portfólio para você. Porque não adianta ficar fazendo de qualquer jeito. Você não vai conseguir usar aquele ensaio para depois vender outro ensaio em cima daquele, sabe? Então, cada ensaio tem sua importância para que você consiga vender mais depois. E quando é que mudou a chavinha? Porque eu vou usar uma palavra aqui, não sei se eu devia, mas não fique bravo. Porque antes, no começo, assim, quando você começou a fotografar mais, na vez de aparecer no feed dos fotógrafos, você era doidinha da internet. Eu era doidinha. Né? Era doidinha da internet. Fazia lá umas estripulias, aparecia no stories. Parecia uma doida. Parecia uma doida. Eu poderia chamar de Arlequina da fotografia, assim, que era muito parecida, cabelo branco e tal. E hoje a gente vê que você tem uma postura muito mais profissional, assim, muito mais serena. É a idade, mais né? Quer ver o cabelo branco aqui? É outro tipo de cabelo branco, não é platinado. Mas quando é que mudou a chavinha que você falou, opa, peraí, tá, até aqui funcionou, consegui vender meus cursos para os fotógrafos, consegui fazer meus ensaios de 15 anos, de mulheres jovens, né, retratos femininos, mas agora, se eu for começar a trabalhar com as marcas, com um povo mais maduro, né, digamos assim, um povo mais comportado, eu preciso mudar a minha estratégia, meu posicionamento. Quando é que mudou essa chavinha e o que você foi mudando para conseguir acertar e ajustar o caminho? Olha, esse foi um processo difícil, tá? Eu sofri, porque assim, nossa senhora... eu tenho um vídeo na internet, que eu fazia que era tão extremo, né, que pra quem não me conhece direito, era assim, eu fazendo vídeo, eu fazia fotos inspiradas em letras de funk. Então esse era o meu conteúdo, entendeu? Graças a Deus, essa parte eu não assisti. Essa parte nunca chegou, né? mas eu fazia. Mas que era doidinha da internet, isso eu já sabia. Era. E aí, e assim,
E beleza, foi uma parte muito importante da minha vida, porque me trouxe onde eu tô hoje também, sabe? Então, assim, muitas pessoas, muitos fotógrafos se identificaram comigo na época e abraçaram a minha ideia também. E, enfim, foi importante pra minha trajetória. Quando que isso mudou? Olha, faz um tempo que isso vem. Não foi uma chavinha, né? Nada é chavinha, assim. Foi realmente um processo de amadurecimento meu, como mulher também. E meu como profissional, mas meu primeiro como mulher, sabe? Então, de coisas, por exemplo, eu usava algumas roupas que hoje eu não usaria mais, eu me expunha. Pijamas, roupas que eu não me apresentaria mais daquela forma. Então, assim, foi um amadurecimento como mulher, mas, contudo, entretanto, o mercado mudou muito também. Então, assim, era mais aceitável naquela época, entende? Naquela época de pandemia, era mais aceitável. Hoje em dia, se eu fosse criar aquele mesmo conteúdo nesse mesmo contexto, já não seria tão aceito assim, sabe? Talvez você estava pensando um pouco mais como influencer do que como empresário e fotógrafo. Como influencer, eu acho que funcionaria mais. Mas eu acho que os fotógrafos hoje em dia não aceitariam mais tanto quanto aceitaram naquela época. Por quê? Porque o mercado não era tão maduro. E eu acho que o mercado está amadurecendo mais hoje, sabe? Os fotógrafos estão entendendo que já é uma profissão, é um mercado sério, é um mercado que as pessoas... claro, a gente se diverte, a gente fala uma piadinha ou outra, enfim, a gente se diverte, mas é um mercado que amadureceu com o tempo e que eu acho que também eu precisei amadurecer com o meu público. O meu público já não era... já cresceu junto comigo. Tanto que eu fiz uma aula com os fotógrafos esses dias e eu mostrei os vídeos que eu fazia, eu falei, olha meu rebranding e tudo mais. Eles falaram, caraca, naquela época eu era tão legal, agora eu não acho tanto. Então, assim, você vê que o público amadureceu comigo, sabe? Então, foi uma fase de amadurecimento meu. Eu tinha o quê? 20 e poucos anos, 20 anos, sabe? Eu tenho 26 agora. Assim, uma fase que na vida são 6 anos. Que talvez se fosse dos 40 para os 46, não ia mudar tanto. Mas dos 20, eu acho que é uma fase que muda muita coisa na sua cabeça, sabe? E aí eu mudei muito internamente e eu olhei para o mercado e vi que as pessoas amadureceram junto comigo e percebi também que aí entra outra parte, as marcas. Eu percebi que para eu me conectar com o público das marcas, eu precisaria ter um posicionamento mais lapidado. Acho que seria essa palavra. Não cabia mais a Karina de pijama, a Karina, sabe? Enfim, dançando em cima da cama com o cachorro e pegando balde de água e levando de qualquer jeito. Então, assim, até porque eu representaria essas marcas de alguma forma, sabe? Então, em resumo, foi isso, assim. Foi um 360 interno, externo, tanto mercado quanto eu, sabe? Mas você fez um checklist, assim, do tipo, ó, o que a Karina precisa mudar? Não fiz. E começou a fazer. Não Como é que foi essa... Como que foi? Eu comecei a realmente pensar no meu conteúdo. Então, assim, o que eu precisava mudar de conteúdo? Como que eu deveria... Tom de voz, primeira coisa. Tom de voz. Foi a primeira coisa, porque assim, quando a gente pensa em posicionamento, a gente pensa nas nossas crenças, no que a gente acredita, na transformação que a gente quer trazer, no nosso tom de voz, na forma como a gente se comunica, principalmente, como a gente traz o que está aqui para o mundo e como o mundo vê a gente. Então, a parte do posicionamento foi muito sobre o tom de voz. Então, assim, eu ainda falo muito rápido, não sei se você percebe, mas eu sou meio acelerada, mas é porque eu tenho muita ansiedade também. Graças a Deus o YouTube tem as opções para diminuir a velocidade, exato, então estamos tranquilos. Certo. Eu sou meio acelerada, mas assim, até no meu conteúdo, eu usava uma voz muito... até isso foi uma ajuda do Marcelo, meu namorado que tá aqui. Ele é ator, né? Então, ele me dirigia muito nos conteúdos assim. Eu falava muito, olá, tudo bem? Não sei, e eu usava muito essa voz afina, que traz uma coisa meio infantil, né? E aí, eu comecei a falar com uma voz mais de peito. Então, essa voz que é mais daqui, que é uma voz que traz mais autoridade, de certa forma, né? Então, tom de voz. Então, como que eu me comunicava com o meu público? E aí, galerinha? Tudo bem? Né? E aí, eu comecei a falar, olá, comunidade, né? E aí, meu tom de voz começou a mudar. E a forma como eu me expresso, como eu vendo a minha marca também, então, como eu vendo quem eu sou, começou a mudar a forma que eu escrevo, porque, assim, existe
uma estratégia de captação que eu faço, que é mandar... a gente trabalha muito comercial dentro da empresa. Então, a gente tem um comercial forte. E o comercial nada mais é do que, ao invés de eu ser... Isso é bem importante para os fotógrafos. Ao invés de eu ser passiva e esperar a marca ou o cliente chegar até mim, eu vou até o cliente. Então, tanto com estratégia de mensagem, com estratégia de captação no LinkedIn, com estratégia de e-mail, enfim. Então, todas essas mensagens também que eu faço, então, terem um tom mais profissional, enfim, as minhas fotos, enfim, cabelo. Eu mudei o cabelo exatamente por causa disso. Então, assim, o cabelo foi um checklist, cabelo... roupas nem tanto, porque só a questão de não usar o pijama, né? As roupas de academia que eu aparecia no story. Então, as roupas eu até que não mudei tanto, assim, mas o cabelo eu mudei, o tom de voz eu mudei, a transformação que eu levo pro meu cliente. Então, o que eu por exemplo, com a fotografia, né, como mentora de fotógrafos, eu levava muito pro pé de tipo... eu ensino fotógrafos a aprender a fotografia de forma divertida. Hoje em dia já não é assim, sabe? Eu mentoro fotógrafos... De maneira chata. De maneira chata. Exato, agora eu mentoro eles de maneira chata. chata. Exato, agora eu sou mais chata, entendeu? Então, foi mais isso, assim, mas sem perder tanto a minha essência. Eu ainda sou a Karina, eu ainda sou leve, eu ainda sou, entendeu? Eu ainda vou soltar uma piada no meio da aula que eu tô dando, enfim, eu ainda falo, às vezes, um palavrão no meio do conteúdo, sabe? Então, eu não perdi tanto isso, mas a essência continua. Mas a forma de se comunicar com quem tá vendo é diferente. É diferente, exato, é diferente. E muito porque o público amadureceu e porque eu me conecto com marcas hoje, né? E qual que foi o maior desafio dessa mudança? O maior desafio... Foi conseguir cliente, que tava chegando os boletos. Exato, exatamente. Na verdade, o maior desafio foi comigo mesma, assim, de tentar entender esse processo. Porque eu não queria ser mais uma cópia. Então, eu olhava muito para o mercado e pensava, será que eu estou tentando modelar outras pessoas? Sabe? Será que eu estou tentando... eu estou vendo que essa coisa do fotógrafo de blazer cresceu muito e eu estou tentando ser o fotógrafo de blazer, sabe? Que eu acho que nem combina comigo, não tem nada a ver. Então, o maior desafio foi interno, assim, foi tentar entender esse processo com Karina mesmo. E, por exemplo, eu tenho uma diferença que eu faço. Eu falava muito no story. Eu sou muito de falar, sabe? De jogar uma piada, enfim, de falar, de ser engraçada. E aí, quando eu comecei esse rebrand, eu comecei a escrever muito texto. E aí um texto meio, sabe, parecendo Shakespeare, assim. E eu falei, caraca, não é muito por aí. Você começa a forçar muito um outro lado. Se olhar, você fala, nossa, eu tô chata. Eu tô chata, entendeu? E aí, tentar equilibrar isso caraca, eu preciso de um reposicionamento, até pela questão de que eu não sou mais essa pessoa. Eu olho pra trás, eu não sou a Karina do cabelo laranja, do cabelo branco, mas quem eu sou? Sabe? Quem que eu sou? O que é a minha fotografia? O que eu faço? Como que eu me comunico com as pessoas? E tanto que até nesse tempo, assim, eu sumi um pouco, sabe? Eu fiquei meio... Tanto que às vezes algumas pessoas, hoje em dia, eu apareço no feed de alguém e a pessoa fala, nossa, olha você, faz tanto tempo, surgiu do além. Então... foi meio que esse processo interno, assim, que foi bem difícil. Eu acho que muita gente passa por isso, né? E aí vem depressão, ansiedade. O que vem no pacote, né? Você compra uma R6 e já vem junto. Depressão, ansiedade. Exato. Desespero. Pra pagar o boleto. Exato. E aí veio esse processo todo junto. Mas, assim, é um processo que ele precisa ser vivido, porque você tá no limbo. Então, todo mundo que passa por esse processo de se reconectar com uma nova imagem, com uma nova característica de fotografar, com um novo nicho, é um limbo que você tá passando. E é um sofrimento esse limbo. Até você se reconectar, se encaixar direito na sua caixinha de novo e falar, aqui estou bem e confortável, aqui é meu lugar, aqui é meu lugar que eu consigo falar e expor o que eu sinto e é assim que eu sou. É um processo mesmo. E eu acho que tem muito a ver também com esse processo de se reconectar de novo com quem você é. E isso acontece, eu acredito que ao longo da vida diversas vezes, né? E existe meio que tipo uma montanha russa, né? Porque você sai do engraçado pro chato
Aí você fala, não, mas dá pra ser um chato engraçado. Só que daí você ultrapassa o limite lá em cima. Exato, aí você fala, não sou eu, não porque eu tô muito exagerado. Aí você vai descendo, aí você vai se ajeitando até ele encontrar o meio termo ali e ele terminar o finalzinho do passeio, assim, que é o... E eu acho que eu tô vivendo ainda esse processo, sabe? Eu nem sei se ele acabou. Então, assim, eu acho que eu tô meio que vivendo ainda, eu tô me sentindo... E aí, às vezes, ainda dá um pouquinho de medo de ser chata, sabe? Falar, será que eu tô falando meio sério demais? Ou será que eu tô sendo muito engraçada? Às vezes bate um negocinho assim, mas acho que é normal. É normal do processo. E aí, nesse processo todo, lógico que a gente aprende muito, né? Nas mudanças, e a gente também vai se encontrando. E você começou a ensinar posicionamento para quem te acompanha, principalmente para fotógrafo, que acaba sendo a grande maioria dos seus alunos. Nesse processo, quanto mais você estuda, mais você olha para algumas coisas que você fazia e você fala assim, não era para ter feito assim, podia ter feito assado. Tem algum erro assim que você consiga identificar de pronto, assim, do tipo, nossa, eu fazia isso aqui muito errado, muito. Certo. Na verdade... certo não, errado. Não, na verdade, hoje eu tenho uma estrutura dentro do... Só para contextualizar o que eu ensino de fato, eu não ensino de fato posicionamento, tá? Eu não sou uma especialista em posicionamento. Eu ensino fotógrafos a vender. Então, assim, dentro da minha metodologia, a gente tem 3 outras pessoas. Tem uma especialista em posicionamento e um especialista em comercial. Então, eles ajudam em todo o método, tá? Mas, assim, é só para as pessoas não pensarem que eu sou especialista em posicionamento. E é até legal falar isso, né? Porque as pessoas acham que a gente tem que ser especialista em tudo, né? Exato, pra ensinar só porque eu faço coisa. Isso, você tem que ensinar tudo. Então, você tem que saber cozinhar arroz, o feijão, o bife, o ovo. Não, se você é especialista em arroz, você vai fazer arroz. Você vai fazer arroz. Que a gente fala de, poxa, é difícil vender. Mas você já tentou se desapegar da venda e contratar uma pessoa para vender o seu trabalho? Eu conheço fotógrafo que o cara não abre o WhatsApp, ele não abre. Ele só fala assim, tenho trabalho amanhã para fazer. Aí você fala, e sexta? Também. E sábado? Também. Aí você fala, mas como é que você vende tanto? Ele falou, eu não tô vendendo. Exato. É alguém que tá cuidando disso para mim. Sim. Que às vezes a gente fica tão apegado, vou terceirizar pós-produção, vou terceirizar não sei o quê, e talvez o seu negócio não seja a venda. Exatamente. Põe uma pessoa boa para fazer a venda e você só vai lá fotografar. O que eu mais vejo de dificuldade da galera é terceirizar. Porque acho que só ele consegue fazer tudo bem feito. E não, tem tanta gente boa. Enfim, tem tanta gente boa. Mas respondendo a sua pergunta, o que eu fazia de errado era comunicar pro público errado. Fazer a minha comunicação achando que eu estava querendo comunicar para um público e estava comunicando para outro. Então, por exemplo, a minha comunicação, ela mudou também, eu esqueci de responder isso, mas por uma mudança de público. Porque eu atendia muito público C e eu queria atender o público B. Então, teve essa mudança, né, da criação de conteúdo e tudo mais. Então, assim, nessa questão do público, eu errava muito, porque eu não sabia definir quem era o público e comportamento de público. Eu também não sabia identificar isso. Então, por exemplo, quando eu fazia ensaio de modelo, nessa época do ensaio de modelo, eu postava assim, olha só, se você atende clientes que não são modelos, a tua postura é o quê? Deixar essa pessoa segura, falar que ela é fotogênica assim, não sei o quê, não sei o quê. Olha o que eu fazia. Postava lá, fotografar modelo é tão bom, porque modelo sabe posar, não sei o quê. Sendo que eu vendia, todo mundo que tava me assistindo não era modelo, não vendia pra modelo, sabe? Então, tinha muito essa questão do posicionamento do público. Logo a pessoa entendia, se eu não sei posar, eu não sirvo pra ela. Exato. Aí é problemático, né? Aí não vende, porque aí você não comunica direto com o público que você quer comunicar. Então, acontecia muito dessa comunicação que não acontecia de fato, sabe? E aí eu queria atingir um público que eu não conseguia atingir e aí eu ficava frustrada. Então acontece muito o fotógrafo falar, eu tento vender, mas todo mundo quer desconto. Mas será que o público que está atingindo é o público que vai comprar realmente? Sabe? Tem que analisar muito bem essa questão, assim. Então, por exemplo, quando eu vim de uma comunidade, né? E normalmente lá, onde eu morava, as pessoas não estão querendo ensaio fotográfico, elas estão priorizando muitas vezes
vezes, comprar o carro delas, comprar, sei lá, o arroz, comprar alguma coisa assim, entendeu? Então, o ensaio fotográfico feminino ainda não é a prioridade. E se fotografia entrasse como prioridade, ia entrar para um ensaio de gestante, ia entrar para um casamento, que são fotografias que são mais prioridade na vida de alguém do que um ensaio feminino de autoestima, por exemplo. No pior das hipóteses, alguém arriscando que a filha virasse uma modelo. Exato, exatamente, tentando, exato. Então, assim, e eu tentava forçar ensaio nessas pessoas sem saber que não iam comprar porque não era público. Então, o principal erro era isso, é me posicionar e tentar me comunicar com pessoas que não iam de nenhuma forma comprar aquilo. Então, eu tinha que olhar para outro lado. Então, aí que eu comecei a pensar em desenhar mais a minha comunicação, tentar desenhar mais, pensar com quem eu ia me comunicar direito, tudo mais. Tanto que o conteúdo que eu fiz da Karina Doidinha funcionou muito pro público C. Conectou muito. No TikTok, então, eu vendia muito pras meninas de 15 anos, entendeu? Então, assim, foi um conteúdo que, por mais que hoje eu dou risada e tudo mais, dá um pouquinho de vergonha os conteúdos, funcionou muito, atraiu muita gente. Então, é mais você alinhar a comunicação para quem você quer vender. E isso é, assim, sagrado. Às vezes você leva um hate de alguém, mas não é a pessoa que consome de você. É uma pessoa, enfim, tá perdida ali, aleatória, que caiu ali. Caiu, entendeu? Claro, às vezes é bom ponderar o hate, né? Às vezes é bom ponderar. Mas, enfim, acontece. Como é que faz? Agora é uma curiosidade, porque, querendo ou não, acho que boa parte do seu público também é fotógrafo, né? Como é que você toma o cuidado para não misturar as coisas, para não fazer um conteúdo que é para fotógrafo atingir os seus clientes? Porque hoje a gente todo mundo fica, tem 2 perfis, separa, não sei o quê. E às vezes o cara acaba produzindo um conteúdo que é para uma coisa, mas o outro público vê. Como é que você separa? Como é que... Ou até esse conteúdo para fotógrafo tem um pensamento de tipo, se o meu cliente ver, vai educar ele de alguma forma para o que eu vou oferecer. Sim. Como é que é? Isso. Separar a Karina professora da Karina fotógrafa. Sim, eu pensei por muito tempo em separar, mas assim, todo mundo que eu faço algum curso, ou que eu vou e faço uma mentoria e tudo mais, é sempre aquilo, nunca separa. Um retroalimenta o outro. Então, assim, o cliente saber que eu sou uma referência para fotógrafos, sabe? E o fotógrafo saber que eu não sou, que eu tenho o skin the game, sabe? Que eu não sou a pessoa que tô vendendo curso sem fotografar. Então, uma coisa retroalimenta a outra. Então, eu nunca tive problema, assim. Só que, hoje em dia, eu tenho um foco. Então, já tive focos em que eu tava mais fotografando do que ensinando. E hoje tenho foco de que no Instagram eu mais ensino do que eu vendo ensaios, né? Então, a minha estratégia de vender ensaios hoje, e ensaios, na verdade, fotografias para marcas, né? Ela é outra. Então, a gente trabalha mais no comercial externo, sabe? A gente não trabalha tanto no Instagram. Então, Mesmo porque aí tá aí uma outra coisa, né? Os caras acham que a marca tá no dia inteiro no Instagram só esperando uma marcação para responder. Não tá. Eu ia fazer igual a Virgínia agora, eu ia beber o microfone. Sim, exato. Então, assim, é muito importante isso dar canais de vendas, né? Onde tá o teu público. Então, assim, a marca não tá lá. Uma estratégia bem legal que a gente faz é, por exemplo, olhar no Instagram quais marcas estão fazendo tráfego pago. Porque essas marcas que estão fazendo tráfego pago, elas estão investindo. E marca que está investindo tem mais probabilidade de comprar uma fotografia. Porque ela está investindo em tráfego, ela está precisando de conteúdo e tudo mais. E aí a gente pega essa marca e vai atrás dela em outro meio. Seja um e-mail, seja no direct, seja de alguma forma assim. Então, é muito... A estratégia acaba... Mas assim, respondendo a tua pergunta, eu não tenho nenhum problema. O único problema que eu falo para alguns fotógrafos que é legal separar é, por exemplo, se você trabalha... Polêmico também, muitas polêmicas aqui. Se você trabalha com ensaio de newborn e tu faz sensual, é complexo, entendeu? Ah, não. Aí... É complexo. Aí... certo que o sensual retroalimenta o newborn. Vocês entenderam, vocês né? entenderam. Entenderam. Exato. Então, assim, você trabalha com marca pessoal e você trabalha com sensual, são, sabe, nichos que... Conflitantes. Exato.
Então, se você quer manter os dois nichos, faça perfis separados, sabe? Mas, assim, tem nichos que você consegue criar ecossistema muito legal. Então, um nicho de família, por exemplo, você consegue fazer gestante, você consegue fazer newborn, você consegue fazer casamento, você consegue fazer... Que é muito tranquilo, sabe? Então, gestante com marca pessoal também super funciona. Se você é um fotógrafo de estúdio e faz ali... Então, são nichos que criam um ecossistema legal, assim. Mas, no meu caso, que sou mentora e sou fotógrafa, super tranquilo. Um retroalimenta o outro, não tem problema nenhum. Porém, às vezes, um tá mais em foco do que o outro. E isso a pessoa precisa controlar e acompanhar para saber o que ele vai fazer para direcionar, né? Porque ele também não pode se contradizer na hora que ele tá postando algum conteúdo. Tipo, sei lá, seja mais natural e de repente tá mostrando... layers e layers de Photoshop que ele tá editando uma imagem. Exato, tem que ter um equilíbrio no conteúdo, né? Porque às vezes você enfim, ter muito cliente ali. E aí você só vira o técnico do Photoshop, o técnico do não sei o quê, vira complexo demais, porque aí o cliente para de querer te acompanhar. Então você tem que ter um equilíbrio no conteúdo, né? Então, de repente, 40, 60, enfim, tentar mesclar mais ou menos esse conteúdo. Então, uma coisa que até a gente estava pensando nas estratégias do meu conteúdo, por exemplo, eu falo de marca, mas na minha metodologia a gente fala sobre edição e iluminação. Então, como que eu faço para postar edição, iluminação, marketing e ainda as coisas dos clientes? Então, a gente tem uma porcentagem para cada tipo de conteúdo de acordo com o que eu estou vendendo, entendeu? Então, estou vendendo aquilo no momento. Então, tal conteúdo vai ter tanta porcentagem, a maior ou menor, entendeu? Legal. E tem uma frase que você postou, acho que inclusive esses dias, que é arte sem estratégia não gera lucro. Sim, né? exato. Explica um pouquinho do porquê dessa frase e aonde a criatividade atua para você poder trabalhar, né, o seu gosto pessoal, aquilo que você gosta realmente de fazer, aquilo que você quer vender, mas que as pessoas comprem, porque não adianta você fazer pro vento, pro Instagram e largar lá. Na verdade, essa frase surgiu por causa de uma polêmica de novo. Teve um... Tudo bem a gente discordar, né, gente? A gente discorda de todo mundo. Tem gente que posta uma coisa, tem gente que posta outra. E teve um designer que ele postou um vídeo falando que... hoje em dia ele tá cansado porque tem muitas estratégias de venda por aí e tudo mais, e que muita gente falando muita coisa, e que basta você ter um portfólio legal que você vende. Só que eu não acredito nisso, porque eu vejo centenas de fotógrafos com fotos muito legais, com fotos muito bacanas, sem vender, sabe? Então, assim, a arte sem estratégia, por que ela não gera lucro? Porque a estratégia que eu falo é quando você monta, por exemplo, eu não vou fazer só o portfólio, eu vou fazer o portfólio estratégico, que é o quê? É pegar pessoas que tenham a ver com o meu nicho ali para que eu fotografe. E eu não sabia disso. Se eu soubesse, eu teria lucrado muito antes. Então, assim, a arte pela pura arte, ela não, né, não coloca dinheiro no bolso. Então, assim, claro, pode ser que você dê muita sorte e que daqui a um tempo a foto que você fez seja um sucesso por algum fator e ela seja leiloada por algum... Beleza, mas é 1 em 1 milhão, sabe? Então, assim, se você quer ser um fotógrafo que realmente tem lucro e previsibilidade ao longo do tempo, que tem uma empresa que fatura e tudo mais, precisa ter estratégia. Porque sem estratégia, eu pela minha própria vivência, pela vivência de diversas pessoas que eu já ensinei, assim, não tem muito não. Essa de só cria um portfólio legal e espera alguém surgir do além para te dar dinheiro, não vai acontecer. E qual que foi a estratégia que a Karina usou para sair um pouco desse modo artista, né, de querer só postar o que gosta, para postar de forma estratégica? Qual que foi o que te cutucou, assim, que você falou, isso aqui eu vou precisar abrir mão para poder fazer o negócio acontecer? Certo. Deixa eu ver se eu te entendi sua pergunta. Então, o que foi que me deu um estalo realmente para... Que cutucou você e falou assim, cara, não adianta eu só postar aquilo que eu gosto. Se eu não começar a pensar no que eu vou postar, eu vou ficar aqui. Sim, na verdade, retorno, né? O retorno, porque assim, uma coisa que eu entendo muito é que, por mais que a gente trabalhe com fotografia, a gente está resolvendo uma dor em alguém. Então, isso é um fato. Você está resolvendo a dor da mãe de ter uma fotografia legal na gestação dela, de ser bem cuidada no processo da gestação dela, de repente, não... Por exemplo, uma dor de várias mulheres gestantes é que o processo da fotografia, ele às vezes é muito cansativo, né? Porque você chega num momento da maternidade
que é muito pesado, o pé tá inchado, às vezes pode ficar diferente na foto, pode ser que ela não se reconheça. 15 então, minutos assim, em pé é uma eternidade. Exato, exato. Então, assim, eu comecei a entender que eu não tinha que focar só naquilo que eu achava que vendia. Eu tinha que focar no que o meu cliente queria, nas dores do meu cliente. Então, se eu comunicar para aquela mãe, olha como o meu estúdio, ele é bem equipado. Olha como o meu estúdio, ele tem conforto, ele tem, sei lá... Olha como eu sei editar, né? De repente, se você faz alguma edição de desinchar pé, por exemplo, que é uma coisa que incha bastante. Podia ter essa função, né? Tipo, desinchar o pé. Desinchar o pé. Exato. Igual tem do rosto agora no Photoshop. Exato, que você dá aquela sugadinha. Então, assim, que você mostra isso, você apresenta em cima da dor da pessoa, é muito mais fácil você vender. Porque aí ela vai se atrair através daquilo. Teve um vídeo que eu postei esses dias, que assim, teve muita venda. A gente tava vendendo um workshop e tudo mais de vendas. E aí eu falei assim, o teu cliente, ele abre, não sei se você viu esse vídeo, o teu cliente, ele abre o teu PDF, ele scrolla, vai lá pro fim, vê o preço E fecha, larga lá. larga lá. Ele não vai ler o teu PDF bonitinho. Ele só vai pro preço. Então, assim, aprenda a vender antes de mostrar o teu preço, né? Mostra o teu valor antes do teu preço. E assim, churrada de comentários, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque a dor de todo fotógrafo é o cliente que vê o orçamento e não fecha. Por quê? Porque ele desce direto pro preço. Ninguém tá nem aí pro PDF. Eles não vão ficar lendo o PDF. Mal lê uma informação que você mandou. Então, assim, o que pega a pessoa é quando você pega na dor dela. Quando você pega no calo dela. Então, assim, foi aí que veio a minha virada de... Não adianta eu só ficar postando o meu... Tudo bem, é legal postar meu bastidor, meu lifestyle aqui, eu pulando na cama com o meu cachorro, vai ser super legal, as pessoas vão se identificar comigo e vão querer ver cada dia mais o meu dia a dia. Mas quando que elas vão aceitar comprar de mim? Quando eu resolver... Que hora que eu vou colocar o CTA aqui Exato. pra vender pra ela? Que hora que eu vou colocar o CTA e elas vão comprar, né? É quando eu resolver um problema delas. Então, assim, eu sempre bato no problema. E que eu sempre resolvo esse problema. Então, assim, precisa estar muito claro que você não só faz fotos legais, mas que você transforma, de alguma forma, o problema que a pessoa trouxe para você, né? De marca pessoal, por exemplo, pessoas que querem se posicionar da melhor forma. Mas quando a pessoa chega para fechar um ensaio de posicionamento, muitas vezes, ela não sabe o que ela precisa para se posicionar de uma forma melhor. Para ela ficar, ela tem que colocar um blazer, um batom vermelho. E não é essas coisas, sabe? É uma questão de... Tem uma estruturação de luz, de roupa, de pose, que o fotógrafo, que ele é especialista nisso, ele vai conseguir te direcionar. E quando ele bate nessa dor, ele mostra isso em conteúdo, a pessoa vai se atrair por isso e automaticamente comprar dele e pagar até mais caro, porque a pessoa sabe que aquela pessoa entende mais do que um fotógrafo que só vende fotos genéricas, enfim. E aí, qual dica você daria pra pessoa ter uma clareza do que ela precisa mostrar? Porque cada um tem um detalhe, né? Eu já acho... se alguém perguntar pra mim, Rafa, qual que é uma característica da sua foto? Eu acho que o único detalhe que eu consigo bater assim e olhar e falar assim... Na maioria das vezes as pessoas vão estar sorrindo, né? Eu tô fotografando normalmente casamento, aniversário. Sim. Inclusive, a minha marca foi muito baseado nisso, assim, tipo, ela tem um sorrisinho, assim, Ai, que legal. né? Uhum. Um dia eu mostro pra vocês, ou entrar no meu Instagram e vocês veem. Ele tem um sorrisinho. Por quê? Porque a pessoa, o Celso Modenese, que é meu amigo, na hora de desenvolver a marca, falou, Rafa, mas é uma característica não só sua, que você tá sempre brincando, de bom humor, mas a gente olha as fotos, sempre tem pelo menos um sorriso Mona Lisa, sabe? Do tipo, a pessoa tá com um cantinho da boca, assim. Ele falou, é impressionante que as fotos que você escolhe pra postar, pra pôr na sua apresentação, tem esse detalhe. Que isso é uma percepção que ele teve quando ele viu o material que eu enviei pra ele produzir a nova identidade visual. E que dica a Karina dá pra pessoa ter clareza, dele saber, cara, mas, né? Ok, eu tenho meu trabalho. O que eu preciso comunicar? Como é que eu vou fazer? O que eu escolho aqui para ser o meu carro-chefe aqui? No sentido de que eu preciso me posicionar dessa forma, então eu preciso mostrar isso. Show. E olha que bacana. Eu vou talvez ser meio repetitiva, mas é sempre olhar para o cliente, novamente. Você olha para o cliente. E o que o cliente estava fazendo? Sorrindo. E aí, isso você trouxe pra tua marca. Então, o que era naquele momento, né? Era o cliente sempre sorrindo, o cliente feliz, porque é o resultado que você traz pro teu cliente. Você deixa o teu cliente mais feliz, você deixa o teu cliente mais sorridente, enfim. Então, assim, o que trazer
né, para minha marca, para meu brand, enfim, o que trazer para esse universo da minha marca. Sempre alguma coisa que envolva o cliente quase como se fosse uma comunidade, né? A comunidade das pessoas, vamos supor, vai soar meio brega isso, mas a comunidade das pessoas mais felizes, mais sorridentes, né? Então, assim, é quase como se fosse essa comunidade de pessoas que vivem e que estão ali buscando a mesma coisa. Então, por exemplo, na minha fotografia, né, é muito a questão da beleza. Então, assim, eu trabalho muito nessa questão da beleza. Então, assim, como as pessoas podem se sentir através da fotografia mais belas, ou se verem, ver a beleza delas através da fotografia, ou a beleza delas, ou a marca que me contrata para fazer uma fotografia de shampoo, que seja, que veja a beleza através da fotografia, através de todo um storytelling que foi criado para que aquela foto fosse entregue. Então, assim, eu olharia muito para o cliente, assim, e tentaria entender o que no universo do cliente, no meu universo, eles se cruzam, sabe? São universos que se cruzam. Então, eu iria mais por esse lado, por isso que assim. é importante ouvir o cliente durante o É trabalho, né? importante ouvir Porque o cliente. em alguns detalhes, alguns comentários ou até mesmo feedbacks da galera durante o ensaio ali, você já vai conseguir meio que entender ou captar aquilo que é o diferencial do seu trabalho. Né? Exato. Então, teve até quando eu fotografava na casa da minha mãe, e era tudo sem reboco, assim, eu montava Texturas, não é sem reboco, é texturas. Dá licença. Montava um cano de PVC, colocava cartolina e fotografava. E aí teve uma cliente que me contratou e ela falou assim, foi pra uma casa super chique e tudo mais e tal, eu entrando assim, né, com a minha mochilinha, tipo, oi... E ela falou assim, eu te contratei porque se você faz aquilo dentro da casa da sua mãe, naquela situação, imagina que você faz dentro do meu apartamento, que eu tenho uma estrutura. Aí eu fiquei tipo, naquela situação? Tá, beleza. Mas foi tipo, entendi lá o que ela quis dizer. Lá eu sabia o que fazer, agora não, né? Exato, agora lá eu sabia. Boa. Lá eu sabia, porque tipo, né, era tudo meio gambiarra, rústico. Não é rústico. Meio rústico. Aqui, com tudo rebocado, eu não sei. E aí, entender realmente... por exemplo, muitas pessoas já me contrataram pela minha história mesmo. Então, de onde eu vim, para onde eu tô hoje, enfim. E eu conto muito no meu Instagram. Eu acho muito importante fotógrafos terem quem sou eu nos destaques. Contando de onde veio, por que faz a fotografia, para que os clientes se conectem com o porquê que eles fazem aquilo. E vem bastante cliente desse porquê, sabe? Desse meu destaque. Porque é realmente esse ponto de conexão. Então, é o momento em que o cliente se conecta comigo de alguma forma, né? Tem muitas pessoas, tem marcas hoje que são grandes. Tem uma marca de uma moça que ela foi super inteligente. Ela montou uma casa, ela é lá em São Paulo. Ela montou uma casa, ela tem vários fotógrafos que ela paga... uma diária, e eles editam também, e aí vão várias pessoas fotografar, e é um ensaio mais barato, não é um ensaio tão caro. Mas ensaio, beleza, e ela deve faturar horrores lá, porque são muitas pessoas por dia querendo fazer ensaio de marca pessoal. Foi um negócio que ela criou, e beleza, super legal. Mas hoje em dia, o meu diferencial, ele se fincou em outra coisa. Ele se fincou quase na minha marca pessoal, porque hoje as pessoas querem fotografar porque elas querem fotografar comigo. Então, assim, essa questão de conectar muito quem sou eu com o meu cliente me ajudou muito também, sabe? O que, a longo prazo, pode ser até um problema. Porque eu lá, com os meus 60 anos, vou estar, tipo, o cliente querendo fotografar comigo e eu, tipo, não, e eu fotografando marca de fralda geriátrica, exato, né? Exato. Então, assim, mas é muito bacana isso, assim, o cliente querer você, sabe? A gente tem o Estúdio Sky hoje, que lá tem uma fotógrafa. E ela faz as fotos de alguns clientes que, por exemplo, o preço comigo é mais alto e se o cliente não quiser pagar o preço comigo, ele paga um preço menor com a fotógrafa. Então, a gente tem também esse equilíbrio, assim, né? Pra se a pessoa não puder pagar comigo, paga com uma fotógrafa que a gente tem no estúdio. Faz parte da equipe. Faz parte da equipe, exato. Uhum. Não, é tranquilo. Existe isso muito comum, assim, principalmente em fotografia de família, de estúdios grandes. Né? Você quer fotografar, você quer a assinatura da pessoa na sua foto, você vai né? pagar o preço. É o preço, tem um valor aquilo. Sim. Não que a equipe faça um trabalho ruim ou pior do que ela faz, mas não é o nome, não é o status que aquele nome gera, né? Exato. Exatamente. Fotografia de casamento também, tem vários fotógrafos que tem o nome dele que ele fotografa e tem a equipe que vai para os outros casamentos quando ele não pode. Porque, de novo, a gente tá falando, né? Não deixa os ovos todos na mesma cesta. O cara vai
Vai. Você criou um termo que eu achei interessante, talvez não dessa forma com que eu imaginei agora, mas com outra forma de dizer. Você criou os fotógrafos Ghostbusters, né? Que tem clientes fantasmas. Ah, tá! Meu Deus, sim. Bom termo para você usar agora nas suas aulas. Fotógrafos Ghostbusters. Sim, é verdade. Como é que é essa Nossa, história de cliente fantasma? Porque Tá. eu, quando li a primeira vez o termo, eu falei assim, será que é aqueles clientes que eu posto, finjo que são clientes, mas na verdade não são? Tô fazendo de graça, Fazendo de eles não estão graça. pagando nada. Não. Na verdade, o cliente fantasma é aquele cliente que ele, na verdade, não existe, né? Porque é um cliente fantasma, ele é só um fantasminha. O que acontece? O cliente, quando ele chega no teu WhatsApp para fazer uma compra, e ele pede o orçamento e some. Então, esse é o cliente fantasma. E como a gente combate com unhas e dentes o cliente fantasma? Esse é o meu lema, né? Como que a gente faz para construir um posicionamento, como que a gente faz para construir uma identidade, como a gente faz para construir um relacionamento com o cliente, para que ele passe de um cliente fantasma para um cliente real. Então, é basicamente isso, assim, a brincadeirinha do cliente fantasma ficou legal, né? Mas como é que é a estratégia, Sim, assim? O que como a gente que é? faz para não implorar? Porque às Sim. vezes a gente tá postando alguma coisa do tipo, desesperado, falando, pelo amor de Deus, me contrate. Show. Mas a gente não pode mostrar esse desespero, né? A palavra que eu sempre gosto de usar é relacionamento. Então, do mesmo jeito que eu conquistei meu namorado, que hoje é meu namorido, ainda eu descobri essa palavra em uma live, que eu falei que era meu marido, mas a gente não namorado que mora junto. que mora né? junto, exato. Do mesmo jeito que eu conquistei ele, né, aos poucos, teve a primeira conversa, teve o flerte, teve tudo mais. Hoje é um namoro que vai virar, quem sabe um dia, um casamento. E da mesma forma com o cliente, né? Então, a gente tem os primeiros contatos, a gente tem aquele funil, né? O tal do funil de vendas. E é tudo um relacionamento. Então, a partir do momento que o cliente chega com você, você precisa nutrir essa pessoa para que quando ela chegue no preço, ela chegue mais quente. E ela não questione o teu valor, o teu preço, né? Então, você tem que nutrir ela com o teu valor, com o teu conteúdo, enfim, para que depois você feche o ensaio. E aí, o que acontece? Nesse processo, a gente tem, basicamente, a gente precisa gerar autoridade e desejo. Então, a autoridade é mostrar que eu sei o que eu estou fazendo. Que eu sei o que... Por exemplo, a edição. Então, mostrar muito meu processo de edição, que eu manjo de edição. Mostrava, às vezes, eu montando luz no estúdio, mexendo nos estúdios. Os workshops, as palestras que eu dou, isso gera muita autoridade. Então, a pessoa já entende que eu sei o que eu estou fazendo e que eu sou uma pessoa que sabe do que faz e que não está ali de brincadeira. E gerar desejo. Então, não posso apenas ser uma autoridade, mostrar que eu sei fazer, e se minha fotografia não sustenta aquilo. Então, a minha fotografia ela precisa gerar desejo para a pessoa, ela precisa se identificar com aquilo. Eu preciso ter muito bastidor, para que a partir do momento em que ela veja aquele bastidor, ela se envolva com aquilo, e ela a partir daquele momento, ela gere mais desejo e fala, caraca, eu preciso fotografar com aquela pessoa. Tem uns fotógrafos que eu penso assim, quando eu for me casar um dia, né, eu falo, caraca, eu quero essa identidade, e esse tipo de luz, esse tipo de enquadramento, esse jeitinho que a pessoa pega a foto assim. Então, é esse gerar desejo, para que a pessoa realmente queira, não queira só mais uma foto genérica, mas ela queira o seu estilo de fotografia, sabe? Então, tudo isso tem muito a ver com a técnica fotográfica, tem muito a ver com o conteúdo que você vai mostrar, essas fotos também, que você vai envolver a pessoa ali no desejo, enfim. Então, eu costumo dizer que são esses dois pilares, tanto a autoridade quanto o desejo, para que você consiga levar o cliente para o WhatsApp e que ele converta mais, né? E aí tem uma estratégia que a gente usa também, que é a estratégia de reunião, né? Então, ao invés de você mandar só jogar o PDF, se você tiver tempo e se você puder até ter um comercial aí na tua empresa, alguém para vender para você, ou, por exemplo, a pessoa que faz o teu atendimento, ao invés de ser só o atendimento de ficar respondendo no WhatsApp, ela vai fazer a reunião com a pessoa para vender. E ali é muito mais fácil mostrar meu valor, porque eu tô frente a frente com a pessoa, entendendo o problema dela,
entendendo, pegando o tempo dela, ela 100% com atenção em mim, e eu vou apresentar toda a minha proposta, em cima do problema dela também. Então, eu vou entender o que ela precisa, como que eu posso E resolver até pelo o problema. tom de voz você consegue perceber Exato. que nível da pirâmide ela tá, né? Da pirâmide não, do funil, porque é o contrário. Exato. Porque assim, se ela tiver só na resposta sim, não, você sabe que ela tá fria, mas se ela já tiver quase quebrada, assim, você já sabe, ó, essa daqui é só eu pôr o CTA, só dar... Fecha agora que eu já te dou desconto e tal. Exato. A pessoa já, e aí já você consegue sentir melhor. Então, assim, é um processo de funil mesmo, né? É um processo de você ir afunilando e aquecendo essa pessoa. Por que acontece? Muitos fotógrafos têm problema com tráfego. Por quê? Porque tráfego acaba atraindo pessoas muito desqualificadas, muitas vezes, não sabe fazer segmentação direito. E essa pessoa não tem nenhum envolvimento com você. Então, cai direto no WhatsApp e a pessoa quer ou pedir desconto ou ela não vai fechar porque ela achou muito caro. Só pergunta a data e o preço. Exato, data e preço. Exato. Então, assim, por isso que é legal, às vezes, você tentar ter um comercial ou alguma coisa do tipo para de repente marcar uma reunião ou ver se ela pode fazer uma ligação, para que você tenha mais um contato com ela, sabe? Porque aí não vai ser só aquele PDF solto, aquele cliente que vai ser realmente o fantasma, que ele vai entrar e vai simplesmente sair depois e nunca mais vai voltar. Acontece. Acontece. Senão, se tiver cliente fantasma, chama o fotógrafo Ghostbusters. Que ele... Ghostbusters. E aí, a gente já tá caminhando mais pro final da nossa conversa, a gente entra num momento que não tem como deixar de falar. Porque a gente tá falando de conexão, de relacionamento, só que a gente está num período, numa época da nossa vida que as inteligências artificiais estão por todos os lados. Sim. Né? Seja para ajudar o fotógrafo no fluxo de trabalho, que é muito bom, por sinal, porque graças a Deus hoje eu consigo fazer um tratamento de pele sem sofrer com separação de frequência, mas existem outros processos que acabam desumanizando, né? Essa conexão, que acabam interrompendo talvez a parte mais difícil do nosso trabalho, que é se conectar com a pessoa, ter um relacionamento com a pessoa. Como é que a Karina enxerga a inteligência artificial em todo o ciclo de processo do fotógrafo, do atendimento à entrega? Olha, eu acho que a inteligência artificial, eu vejo ela mais positiva do que negativa, mas assim, precisa saber usar. Precisa entender como usar a inteligência artificial. Por quê? Porque no atendimento, tem muita gente usando no atendimento, né? Dependendo, novamente, do público que você usa, pode ser ruim. Porque tem públicos que eles querem mais exclusividade do que outros. Então, se você é mais do volume, público C, volume, precisa... Beleza, pode colocar uma IA. Se você quer personalizar mais, você quer ir para um público mais B, A, enfim, A+, você precisa ter um atendimento mais humanizado, alguém, enfim, realmente ali para fechar mais. E, normalmente, a gente vai começar a sentir cada vez mais a busca pela humanização, né, de certa forma. Então, é sempre... Quando a gente tem uma cultura que começa a crescer, a gente sempre tem uma contracultura. Então, se a IA vai começar a crescer, a gente vai começar a ter esse pico de pessoas usando IA e fotos sendo criadas por IA, o outro inverso vai começar a crescer também. Então, vai começar a crescer os haters da IA, né? A galera que não gosta e que vai começar a pedir mais por humanização. Então, assim... E por um lado é positivo, porque pode valorizar ainda mais o trabalho, Exato. que se torna exclusivo. Exatamente. Mas, assim, com o atendimento, eu acho muito bacana para quem realmente tem essa questão de maior fluxo, mas para quem não, eu acho que precisa entender o público. Para a questão da edição, eu já acho bem positivo, assim, em alguns casos, né? Hoje, para fotografia de beleza, por exemplo, eu não uso tanto, eu vou mais no manualzinho ainda porque eu tenho mais destreza, né? Mas, assim, eu imploro, né, para que cada vez mais a gente tenha cada vez mais melhora. Mas, às vezes, a gente cai um pouco no... Porque, por exemplo, se eu vou fotografar um casamento, né? Eu tenho ou um casamento, um evento, alguma coisa que tem sequência. E eu vou remover alguma coisa com inteligência artificial de uma foto, beleza. Mas quando eu vou replicar em outra, às vezes fica diferente. E aí uma foto não fica com o mesmo ambiente da outra, não condiz com a outra. Então, assim, são coisas que ainda precisam, né? Eu acho que com a evolução a gente vai melhorando, mas o fotógrafo precisa tomar cuidado também, né? Acho assim, quanto mais o máximo de informação a gente vai dessas ferramentas, melhor.
né? Então, quanto mais a gente souber mexer e souber ir, às vezes, no manual mesmo, nessa fase que a gente está vivendo, pode ser positivo, mas eu vejo a gente caminhando para um lugar bem bacana, que a gente vai conseguir coisas mais naturais com a IA, e eu acho positivo, Eu tô assim. torcendo para um dia chegar um aplicativo, eu só pôr o cartão, ele descarregar sozinho, fazer backup sozinho, já selecionar as fotos sozinho, tratar sozinho, pôr na galeria sozinho, entregar sozinho e receber sozinho. Aí só cai na minha conta. Que perfeição. Seria muito bom, né? Só não vou querer que alguém fotografa no meu lugar, porque o legal é comer os docinhos, salgadinho, né, verdade. dos aniversários. Tá ali dançar com os noivos. Eu prefiro ainda. Eu gosto da vibe, da bagunça. Eu sou do Vucu Vucu. E aí, só pra gente finalizar nosso bate-papo, dentro de tudo isso, o que a Karina tá se programando pra fazer? O que ela tá planejando com o IA, sem IA, pro futuro? Porque, como você já disse, as coisas vão mudando, né? Você amadurece, a sua estratégia muda, o seu público, o seu mercado também vai se ajustando. O que você já está planejando e pensando para o futuro como empresária? Como empresária, perfeito. Cada vez mais eu quero atender marcas, né? Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito. Eu vim da publicidade, então eu gosto muito de pensar como a gente pode usar uma imagem para vender mais, como a gente pode conectar o público melhor com a fotografia. Enfim, então, assim, eu estou vendo como eu vou conseguir. Porque, por exemplo, eu trabalho com uma área que é na fotografia de beleza, de marcas e tudo mais. E cada vez mais a gente vê a inteligência artificial tomando espaço nisso, né? Principalmente na fotografia de produto. Então, assim, o meu desenho agora é como que eu vou criar um diferencial para que isso não se perca. Para que eu não seja, por exemplo, substituída, né? Para que eu consiga sempre clientes e cada vez mais aumentar o meu preço e conseguir longevidade no meu trabalho. Então, o foco agora é... A gente está desenhando algumas estratégias, enfim, de como atingir algumas marcas específicas, criar alguns portfólios melhores, porque ainda existe um mercado dentro da fotografia de marcas que ele é muito dominado por algumas agências e alguns fotógrafos específicos, né? Então, assim, o meu foco agora é adentrar um pouco mais esse mercado, dar uma explorada melhor. E tirar a tampa dessa panelinha. Tirar a tampa dessa panelinha, exato. Então, assim, e cada vez mais explorar o mercado, porque, assim, eu não sou... como eu sou mentora também, eu não gosto desse lado de desistir, de parar de fotografar e parar de vender fotografia para focar só no lado das mentorias, enfim. Porque o mercado ele é muito vivo. Então, se eu saio, eu acabo perdendo como as coisas estão acontecendo. Então, assim, eu quero manter... Meu estúdio, eu quero que ele vire uma produtora, que a gente consiga crescer mais e atender outros clientes, enfim, tudo isso aprendendo novas estratégias de venda, porque eu amo pensar em como eu posso, enfim, pegar mais dinheiro das marcas por aí e conseguir, enfim, criar um universo de fotógrafos, realmente, não só eu, sabe, mas outros fotógrafos que possam atender também essas marcas, essas pessoas, enfim, num universo, assim, que é o ideal para mim. E tô sabendo que tem presentinho pra quem ficou até o final do episódio, é isso? Tem presentinho, e se você ficou até o final do episódio, comenta papo lá no meu direct. O meu direct, meu Instagram, né, @KarinaMartins, Karina Martins com 2 Is. É só comentar papo no meu direct que tem um presentinho pra você. Vai lá. Então, é isso. Perfeito. Aqui, ouvinte sai beneficiado de todas as maneiras, Exatamente. com conteúdo e com presentes. Com certeza. Certo? Certo. Karina, muito obrigado pela sua obrigada participação, por ter compartilhado. A gente falou bastante coisa aqui. Falamos, muito importante. Então, tenho certeza que tem muita gente com... Se não tá com o caderninho cheio, tá com o chat GPT transcrevendo todo esse conteúdo e colocando insights para ele poder colocar em prática. Com certeza. Muito obrigada pelo convite, viu? Fiquei muito feliz. Agradeço. Então, galera, se você gostou desse episódio, dá like, comenta, compartilha e comenta no meu Instagram, no Instagram da Karina, que a gente vai responder todo mundo. Combinado? Então, um abraço e até o próximo episódio.